Boa noite a todos. Agradeço em nome do Instituto EPAP a escolha e a vossa presença esta noite neste webinar. É um webinar com uma formadora de quem gosto muito. Não posso deixar de salientar, além de ser coordenadora da equipa da qual eu faço parte, é sem dúvida uma terapeuta da fala exemplar e vai ser um gosto ouvi-la mais uma vez. Antes de iniciarmos o webinar, há duas coisas que quero relembrar, que já foi enviado para o vosso e-mail, mas que quando recebem o certificado, será 8 dias após o evento. Para receber o certificado, não se podem esquecer que têm de assistir ao webinar pela sala virtual, ou então têm de assistir na página do webinar na plataforma Moodle. E para além disso, têm ainda que fazer o download dos artigos disponibilizados pela professora e responder ao inquérito disponível no separador de avaliação da satisfação do webinar. Estes artigos estarão disponíveis a partir da manhã e ficarão disponíveis durante 8 dias. O vídeo do webinar fica disponível por 30 dias. No final eu volto a relembrar para quem se esquecer de algum pormenor. O webinar de hoje é a recusa e seletividade alimentar infantil, mitos e verdades. A verdade é que a alimentação infantil é uma das áreas que tem adquirido mais expressão nos últimos tempos, tanto junto das famílias como dos profissionais de saúde, da educação, e por isso é que hoje, e agradeço mais uma vez a presença de todos, temos desde pais a profissionais de saúde, da educação, e a verdade é que cada vez são mais frequentes as queixas alimentares, os bebés que não querem comer sólidos, que não aceitam experimentar novos alimentos, as crianças que se alimentam sem prazer, e por isso é que temos connosco a terapeuta Tânia, que é, agora se não te importas partilhas, faz favor, toda a informação sobre a Tânia, é terapeuta da fala, na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, é formada na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Porto, é mestre em Educação Especial no domínio cognitivo-motor pela Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco e, como eu estava a dizer, é terapeuta da fala no Serviço de Pediatria e terapeuta da fala coordenadora na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco. Para além disso, é responsável da consulta da disfunção alimentar pediátrica, também na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, é conselheira de aleitamento materno, tem ainda formação avançada em dificuldades alimentares pediátricas, é docente, formador e palestrante nas áreas de dificuldades alimentares infantis em Portugal e em Espanha no Instituto EPAP. Aproveitem muito, que a Tânia tem muito para nos ensinar e para nos ajudar no nosso percurso. Boa noite, confesso que é estranho estar deste lado e não posso deixar de dizer que, apesar de ser familiar, estarmos aqui neste formato, estou assim com alguma pressão e ansiedade, porque tenho um problema muito grave, quem me conhece, que é a gestão de tempo, por isso, Marília, vou-te pedir encarecidamente, eu já pus aqui o cronómetro, mas já sei que me vou perder um bocadinho. Estar deste lado não é nada fácil, preferia estar desse, confesso, mas pronto, nós estamos sempre a aprender com estas coisas, até já pus o cronómetro a funcionar ao contrário, mas pronto, não há de ser nada. O que é que eu vos ia dizer? Em primeiro lugar, agradecer a tua amável apresentação. É sempre duvidoso quando a gente gosta de alguém, como eu costumo dizer, também traçamos sempre assim um cenário bonito. Obrigada mais uma vez. Tenho o prazer de, neste momento, fazer parte de uma equipa, não só terapeutas da fala, mas de outros profissionais, e dos quais eu quero agradecer pelo facto de terem constituído e fazerem minha pessoa que eu sou e profissional, nomeadamente tenho aqui mais. É um gosto, não posso dizer que é bom ver caras, mas pelo menos é bom ver nomes, é sem dúvida uma mais-valia. Quero agradecer ao professor Adriano, que tem sido incansável na difusão da nossa profissão. Não há coincidências na nossa vida e devo-vos dizer que nós seguimos muito alguns profissionais, eu acho que há áreas que nos escolhem e as dificuldades alimentares parece assim um bocadinho aqueles slogans, mas não é nada disso. A verdade é que as dificuldades alimentares começaram a surgir, eu sou formada, como a Marília disse, desde 2000, mas esta paixão pela alimentação infantil foi indo devagarinho, com formação em neonatologia em 2004,
E depois, com uma equipa da qual tenho muito gosto que elas estejam aqui hoje, vou falar em nome delas. Se eu estiver a dizer alguma barbaridade ou se não estiver a colocar aqui os pontos nos is, façam o favor de mandarem informação pelo chat. Eu faço parte efetivamente de uma equipa no Centro de Desenvolvimento de Castelo Branco, que é constituído por uma terapeuta ocupacional, por 2 psicólogas, por mais uma colega terapeuta da fala que está nesta área. Temos aqui também o apoio da parte da nutrição, da pediatra de desenvolvimento e de outras pediatras, da parte da enfermagem e, claro, de todo um serviço de internamento e de ambulatório. Hoje não vai ser fácil porque vocês vão perceber que isto é assim um mundo e quanto mais nós percebemos, mais, acho eu, mais queremos perceber, é assim uma paixão muito grande, como eu tento passar, sobretudo a quem está a iniciar, não só às colegas de profissão, mas também aos profissionais de educação e de saúde, e espero ir de encontro às vossas expectativas. Dizer aqui que então vão aturar-me aqui na próxima hora e depois estejam à vontade para colocar aqui as questões que a Marília terá todo o prazer em moderar e tirarmos aqui algumas das nossas dúvidas, e vou para já começar com a partilha. Estava-vos eu a dizer que não há coincidências, efetivamente, eu vou aqui colocar. Porquê? Porque este mês as dificuldades alimentares, a perturbação alimentar pediátrica, que é aquilo que nós vamos falar, só vou aqui colocar, dar-vos só aqui um bocadinho de tempo para tirar a apresentação que eu tirei da Marília, tem sido, iniciou-se a divulgação no Brasil. Nós temos um historial muito significativo no Brasil a nível das dificuldades alimentares, da perturbação alimentar pediátrica, e no dia 15 deste mês, curiosamente, começou-se a difusão, a consciencialização que quer queiramos, quer não, através da Sociedade de Fonoaudiologia do Brasil, quer queiramos, quer não, é a ponte aqui entre a motricidade orofacial e a disfagia. Eu sei que estão aqui colegas de profissão, esteja à vontade para colocar questões aos pais que aqui estão, aos profissionais, se eu não for clara, se estiver a utilizar termos muito técnicos, estejam à vontade para pedir esclarecimentos. Posto isto, isto é um tema muito vasto, mas penso que seja fundamental nós clarificarmos, porque nós ouvimos, se há tema que nós ouvimos com freios, com autismo, é sem dúvida estas questões alimentares infantis. Cada vez há mais profissões a pegar nesta área, desde as nutricionistas, desde as psicólogas, desde as terapeutas da fala, da terapeuta ocupacional, da parte de enfermagem médica, como eu estava a dizer, e é importante uniformizar, efetivamente, estes conceitos. Por isso, neofobia alimentar, o que é exatamente isto? A neofobia alimentar é caracterizada pela resistência em que a criança tem em consumir ou tem falta de vontade para experimentar alguns alimentos que a criança desconhece, ou seja, muitas vezes nós temos aqui uma situação de que a criança está numa fase de desenvolvimento, na faixa etária mais ou menos entre os 2 e 5 anos, e está associada a vários fatores individuais, biológicos, psicológicos, económicos, antropológicos e socioculturais. A neofobia alimentar, nós associamos muitas vezes automaticamente a determinados alimentos, nomeadamente aos verdes, ao reconhecimento do alimento que a criança, nós sabemos que geneticamente não estamos, filogeneticamente nós não temos esta apetência para os verdes, para os vermelhos, muito mais para cores beges e claras, que não nos transmitem medo, ou seja, que são alimentos no tempo da pré-história davam-nos segurança, que não precisavam de ser tão cozinhados, alimentos que à partida estariam em condições para serem consumidas. E quer queiramos, quer não, faz parte da nossa sobrevivência e está gravado na nossa memória, nos nossos genes. E é graças a essas competências que nós continuamos a sobreviver passado todos estes milhões de anos. E o que é este recusa alimentar? Porque nós muitas vezes ouvimos nas redes sociais, como eu estava a dizer, estamos a ser bombardeados por estas informações, por esta terminologia, por esta nomenclatura, e o que é efetivamente esta questão da nomenclatura em relação à recusa alimentar. Vou pôr, entretanto, aqui mais uma vez o vídeo e aproveitarmos para ver. É um termo geral que realmente abrange uma ampla gama de problemas de alimentação das crianças. Usa-se possivelmente quase cada vez que apresentamos novos alimentos, nós dizemos que a criança está a recusar um alimento. E a criança, quando tem recusa alimentar... Oi, Marília?
Estás a entrar de outra forma. Ok. Estava-vos eu a dizer o que é que acontece. Muitas vezes a criança apresenta recusa quando tem uma incapacidade para atender a estas necessidades calóricas, a estas necessidades e ou nutricionais. O que é que nós estamos habituados a associar à recusa alimentar? Aqueles comportamentos menos adequados à mesa. E quando digo menos adequados é cuspir a comida, o virar, o afastar, ou, por exemplo, morder o alimento e eventualmente estar ali a mastigar continuamente, aquilo que nós dizemos, aqueles pastelões, e armazena tipo de esquilo. Ou seja, temos aqui efetivamente uma panóplia de comportamentos que é facilmente reconhecido por maior parte das pessoas. O fechar a boca, o travar quando a colher, o aviãozinho, eu acho que aquele conceito que a gente tem de cuidadores, de mães, de pais, de aviãozinho, que era aviãozinho, é o típico retrato da recusa alimentar. E depois surge esta questão da seletividade alimentar. O que é efetivamente a seletividade alimentar? Já começamos aqui a entrar com as questões dos problemas. Ou seja, quando nós falamos efetivamente de seletividade alimentar, desculpem, já começamos aqui, não é bem na questão dos problemas, é nas questões das preocupações. Nós utilizamos muito o termo de esta criança é muito seletiva. Na verdade, todos nós somos de alguma forma, em algum período da nossa vida, seletivos. Mas a criança, o jovem, o adulto, e aqui não poderei falar de bebê, se atender que bebê é aquele que está ainda, sobretudo, na fase antes da introdução alimentar, ou no início da introdução alimentar, é aquele bebê que ainda está a experimentar. Teremos que pôr isto aqui um bocadinho à parte, mas vamos pensar nas outras pessoas. Eu gosto de um alimento, pelo menos cada grupo nutricional. É isso que me define como seletiva. Eu não tenho aqui um grupo que eu de todo não consumo. Sejam eles proteínas, sejam eles, neste caso, o grupo nutricional, uma proteína, seja, por exemplo, um hidrato de carbono, seja um conjunto, a criança não consome, o jovem não consome, o adulto não consome de qualquer maneira um determinado grupo nutricional. Não come de todo, por exemplo, frutas. Não come passadas, não come laminadas, não come em cubos, não come raladas. Isso é o que nós acabamos muitas vezes por entrar já aqui na dificuldade alimentar. Ou seja, passo a clarificar. A criança com seletividade alimentar é aquela que, efetivamente, come de todos os grupos. A criança com dificuldade alimentar é aquela que não come. Ou seja, tem um grupo que não come de todo. É a principal diferença. O que quer dizer que a seletividade alimentar, a criança vai ter aqui, no mínimo, no seu repertório alimentar, 30 ou mais alimentos. A criança com dificuldade alimentar vai ter, de acordo com alguns autores, abaixo dos 20 ou abaixo dos 15. Há estudos mais antigos que efetivamente falavam abaixo dos 15, aqueles que nós, na atualidade, acabamos por utilizar mais como referência, referem-se aos 20. E se vocês pensarem, não é preciso muito para 20 alimentos. Uma sopa, numa introdução alimentar, lá no topo do topo da introdução alimentar, chega a ter 5 alimentos. Por isso, reparem, o quanto restrito, neste caso, se pode tornar um repertório alimentar de uma criança com dificuldade alimentar. Por isso, seletividade alimentar, como eu estava a dizer, todos de alguma forma somos. Eu costumo dizer que eu gosto de salmão grelhado, mas não gosto de salmão fumado. Poderei dizer que sou seletiva para o salmão fumado, mas dentro do grupo nutricional onde estão, neste caso, as proteínas, eu como muito para além do salmão. Por isso, quando nós temos uma criança que diagnosticamos ou rotulamos com seletividade alimentar, temos que pensar efetivamente o que é que aquela criança está a comer. Todas nós, certamente, terapeutas da fala, profissionais de saúde, profissionais de educação, pais, conhecemos alguém que tem uma dificuldade alimentar. Há alguma criança que o seu repertório alimentar efetivamente é muito, muito restrito e que não queremos mexer nele porque a criança pode perder esse seu porto de abrigo, e quando digo porto de abrigo, esse porto de segurança, e começar a ficar cada vez mais restrita. É por isso que, quando nós estamos perante uma criança com dificuldade alimentar, as dificuldades não devem ocorrer, as alterações, as mudanças, nas refeições principais, mas sim em pequeninos lanches, em pequenas micromudanças.
mas eu tenho que perceber o que é que efetivamente deixa confortável aquela criança. Se eu posso fazer mudanças já na apresentação do seu prato, ou se eu tenho que eventualmente fazer primeiro mudanças na apresentação do prato do outro. Na apresentação, quando digo do prato, a disposição do alimento. Isso é um aspecto fundamental. Porquê? Relações estabelecem-se através de confiança e se há coisa que nós não queremos neste processo de aprendizagem, seja ele ou não mediado por uma terapeuta, seja ele porque ainda temos uma seletividade alimentar ou porque já temos uma dificuldade alimentar, é não construir uma relação de confiança, não construir uma relação de segurança com a alimentação. Por isso, voltando aqui um bocadinho a esta questão da seletividade e da dificuldade alimentar, muitas vezes a criança com dificuldade alimentar tem muita inflexibilidade, ou seja, é uma criança que precisa de controlar, porque sabe o que é que a espera. Eu sei que se utilizar aquele copo, daquela forma, com aquela bebida, eu vou ter aquela sensação e vou ficar bem. Mas se experimentar o outro copo, eu não sei se é a mesma bebida. Eu não sei, eu não consigo controlar. O imprevisível, a surpresa eventualmente sensorial que vem daí, a minha experiência pode ser negativa. Eu, neste caso, jogo pelo seguro. Por isso, a criança com dificuldade alimentar é aquela que consome realmente alimentos diferentes da dieta alimentar da família, é aquela que os pais têm que cozinhar de forma diferente, que muitas vezes não se senta à mesa com a família, que tem que ser alimentada antes, porque não é fácil, porque demora muito tempo, porque tem muitos comportamentos de luta, de fuga, de medo, quando os novos alimentos são apresentados. Enquanto que a criança com seletividade, em geral, é aquela que visualmente aceita no seu prato o alimento, mais perto, mais longe, mas depois, muitas vezes, precisa de algum tempo, de algumas estratégias para criar motivação, que é um aspecto importante, motivação interna para experimentar este alimento. Porque, em geral, se nós negociamos com a criança, o que nós estamos aqui a provocar ou a criar não é uma motivação, neste caso interna, para que o comportamento se volte a repetir, para que se torne um comportamento adquirido, para que comer seja prazeroso. Ou seja, quando eu trabalho com uma criança que negocio algo, uma recompensa, ou eventualmente, neste caso, se não comeres, não vais lá fora brincar, se não comeres eu fico muito triste, eu estou a trabalhar, acabo por estar aqui a trabalhar uma motivação intrínseca, ou seja, o envolvimento na atividade vai ser para alcançar um desejo que é separável da atividade. E muitas vezes, e é uma das mensagens que eu já quero deixar é, a criança não escolhe não querer e não conseguir comer. É um aspecto importante. É birra para comer, é comportamental, a culpa é dos pais. Todo o comportamento reflete algo que não está bem. Muitas vezes nós assumimos isso sem primeiro descartar verdadeiramente que poderão estar na origem uma multiplicidade de fatores que se traduzem naquele desconforto, naquele sofrimento e dor, não só da criança, do bebê, como também da família, que é um aspecto importante. Na formação toda, eu acho que independentemente da formação que nós passamos com a equipa, com as famílias que nós trabalhamos, o sentir que a equipa, que a família faz parte da equipa e que nós devemos acolher sobretudo a mãe, não menosprezando o papel do pai, mas nós sabemos que culturalmente, e se pensarmos na amamentação, a mãe tem aqui um poder muito efetivo, tem um papel, e quando as coisas correm bem, não faz mais do que o seu trabalho, é o seu papel de mãe, é isso que é incutido pelas próprias mulheres, a verdade é essa, não é? Nós às vezes neste aspecto não somos muito empáticas, não temos muita compaixão com quem está a passar por uma necessidade diferente, por um papel diferente, e quando as coisas correm mal, ela já sente esta responsabilidade, esta culpa, e não precisa que mais um técnico, que mais um profissional lhes diga, mas a mãe tem que fazer assim, porque não vai a lado nenhum. Muitas vezes esgotamos as nossas possibilidades e também temos que perceber que há um timing e respeitar que se calhar naquele momento nós não somos como profissionais os mais adequados para entrar na vida daquela família e fazer mudanças. E a própria família pode não sentir e muitas vezes sente-se na dualidade.
Voltando aqui, porque às vezes disperso-me assim um bocadinho, voltando aqui a esta questão da perturbação alimentar pediátrica, porque é um termo que começa a chegar a Portugal e quem se dedica a estas questões vai começar a ouvir, vai começar a ser familiar. A perturbação alimentar pediátrica, que no português do Brasil nós vamos ouvir distúrbio alimentar pediátrico, por isso quem quiser fazer pesquisas nesta área. Em inglês, o Pediatric Feeding Disorder vem-nos trazer em 2019 uma nomenclatura muito mais consensual. E que é que se traduz efetivamente esta perturbação alimentar pediátrica? É uma ingestão oral inadequada para a idade da criança associada a uma ou mais das seguintes condições, ou seja, não podemos só conceber esta perturbação apenas pela questão orgânica, não só neste caso, pelos efeitos que pode ter a nível psicossocial, pelos efeitos que pode ter a nível nutricional e pelas competências a nível alimentar. Ou seja, reparem na panóplia, que nós temos aqui 4 condições que são importantes nós percebermos, podem existir isoladamente ou haver aqui uma associação entre elas. E isto vem pelo menos desmistificar, uma vez que sendo este webinar mitos e realidades, um mito que quer queiramos, quer não, ainda se mantém muito presente, que é estas questões comportamentais associadas à birra, porque se come num contexto, porque é que não come no outro, porque se come chocolate também deve comer batatas fritas, e nós começamos a perceber que todo o comportamento que eu estava a dizer é reflexo de algo, sem dúvida. A criança está-nos a dizer que algo não está bem, mas primeiro nós temos que descartar sempre as questões orgânicas, temos que fazer, enquanto equipa, um ótimo e pormenorizado levantamento de detalhe de uma anamnese, em que tentamos perceber porque é que por exemplo, aspectos relacionados com o fluxo gastroesofágico, aquela criança frequentemente vomitava quando era mais pequenina, aquela criança mostrava desconforto e dor quando era posicionada à mama, quando era posicionada com o biberon, e a verdade é que, e perdoem-me se estejam aqui algum médico ou enfermeiro ou profissional de saúde que não concorde com esta questão, mas muitas vezes o refluxo é desvalorizado. É desvalorizado no sentido o bebê tem um peso ótimo, mas esquecem-se à conta do que é que consegue esse peso ótimo. Muitas vezes de mamadas muito longas, de uma mãe que está na fase de estabelecer um vínculo afetivo com o seu bebê através da amamentação, seja ela pelo biberon, seja pela mama, e que tem um bebê que lhe está a dizer que não está a ser confortável. Alguns têm refluxo, outros têm uma intolerância, uma alergia à proteína do leite da vaca, outros têm um esvaziamento gástrico lento, uma gastroparésia, alterações que efetivamente se traduzem em dor, em desconforto. E se nós pensarmos quantas vezes é que um bebê é alimentado nos primeiros meses de vida, antes da introdução alimentar e mesmo depois da introdução alimentar, reparem a quantidade de vezes que este bebê está a construir memórias negativas, que ficam cá gravadas. Tanto que, e é uma das coisas que nós temos conversado enquanto equipa, e passado essa informação a quem está connosco e a quem damos formação, que é, já resolvemos as questões orgânicas, se houver, vamos partir do pressuposto, já resolvemos as questões sensoriais, já resolvemos aquelas que todas associam à terapia da fala inevitavelmente, que é sensório-oromotor, e a criança continua sem comer, porque as memórias estão lá, porque ainda não se construíram novas memórias, não se estabeleceu aqui um caminho de relações positivas com o alimento. E não é prova, como vais ver que gostas, porque toda a gente já tentou isso, não é? Que vai funcionar efetivamente. E estas questões orgânicas são fundamentais. Adenoides grandes, por exemplo, o respirador oral, uma criança que anda sempre constipada vai ter a sensação, os alimentos têm um sabor diferente, vai ter um reflexo de vómito muito mais interiorizado, muito mais presente, uma ânsia de vómito, acorda de manhã nauseado, sem apetite, sem fome. Todos nós já passamos por alguma vez na nossa vida por uma situação semelhante. E consecutivamente isso cria memória negativa e faz com que a criança queira sair dessa situação. O nosso organismo, o nosso sistema nervoso central tem que se precaver
de situações em que se sentem em perigo e entra em modo de sobrevivência. Outro aspecto importante que temos de ter aqui sempre em atenção é estas questões da nutrição. Os primeiros anos de vida, nós sabemos, e fala-se imenso neste planeamento, ainda as mamães estão grávidas, da importância dos hábitos alimentares. Não haverá melhor alegado das mamães do que cuidarem-se durante a alimentação, durante a gestação, peço desculpa, em relação à alimentação. E, efetivamente, muitas vezes esquecemos depois de quando vamos para a introdução alimentar, o quanto é importante fazer essa exposição em família. Um exemplo mais concreto. Então, mas porquê é que só consome este iogurte desta marca, ou este leite desta marca, ou o alimento preparado desta marca? Porque eu gosto, lá em casa é assim. Mas a criança está a descobrir, está a fazer uma aprendizagem alimentar. Quando nós estamos a restringir esta exposição natural ao bebê, que está em processo de aprendizagem, estamos a aumentar a probabilidade desta criança se tornar mais seletiva e eventualmente com mais dificuldades. Por isso, criança com perturbação alimentar pediátrica pode, efetivamente, também aqui, pelas condições orgânicas, ter que ser suplementada, por exemplo, e nós temos, pensando numa criança que tem uma doença, neste caso, a nível alérgico, em que tenha que ter uma dieta específica, mas também temos crianças com paralisia cerebral, em que sabemos que a alimentação por via oral não é possível pelo seu quadro motor e é necessário serem alimentados por uma PEG. Temos crianças que, em termos de trânsito intestinal, obstipação, que mexe imenso com a questão do apetite, da fome, são crianças que sentem muitas vezes uma dor muito grande e nós temos que, de alguma forma, aliviar e criar aqui condições para que a criança se sinta novamente disponível. São crianças que, efetivamente, pela sua condição orgânica, pelas suas competências alimentares, poderão não conseguir fazer alimentação por via oral exclusiva. E quando digo alimentação por via oral exclusiva, refiro-me quer alimentos mais líquidos, quer alimentos mais pastosos, e há necessidade de introduzir um meio alternativo à alimentação por via oral, ou seja, a utilização de uma sonda e, em algumas situações, como eu vos dizia, a colocação de um botão gástrico ou de uma PEG. Pensem no impacto que isto tem para uma família. Muitas vezes a família vem para uma terapeuta e permite a utilização de terapeuta da alimentação, porque aqui nós trabalhamos muito mais, o nome em si já não é muito adequado ao contexto e aqui penso que se adequa muito bem à questão da terapeuta da alimentação, vem com estas expectativas de vamos resgatar, vamos tentar que aquela criança se torne mais competente na alimentação. E quando muitas vezes somos nós próprios, quando não há esse sistema já alternativo à alimentação a propor isso aos pais, é doloroso para os pais, sem dúvida. Nós queremos sempre um mais próximo daquilo que é confortável, da normalidade, o aparelho, o sistema estomatognático foi feito para uma das funções é a alimentação, e quando nós temos aqui uma utilização de uma sonda, o impacto visual não deixa de, inevitavelmente, de ter uma consequência menos positiva. Agora, se eu vos disser que às vezes é o melhor que pode acontecer à criança, porque temos segurança, diminuímos o risco de aspiração, é meio caminho andado, depois temos aquela boca disponível e saúde, e quando digo aqui saúde, fala questões, nomeadamente de infecções pulmonares, que nós sabemos que as repetições de pneumonias podem, uma aspiração silenciosa, levar a quadros clínicos bastante graves e eventualmente à morte. Outro aspecto importante é, e se calhar as pessoas que são terapeutas da fala e estão nesta área já associam automaticamente, mas as outras não tanto, que é a criança pode fazer recusa alimentar porque os alimentos que são apresentados à criança não são adequados às suas competências. É uma criança que pode ter uma imaturidade, por exemplo, sensória, em termos de sensibilidade e motricidade orofacial, pode ter restrições nos movimentos, por exemplo, pode ter alterações a nível da estrutura miofuncional, por assim, neste caso uma perturbação miofuncional oral,
que lhe impeça, por exemplo, de mastigar um alimento, de processar o alimento em como tem que lateralizar para um lado, para o outro, que a própria textura, e aqui entram já as questões sensoriais dos alimentos. Nós achamos que comer é colocar um alimento na boca, mastigamos de um lado e para o outro, e nós vamos ver que é bastante mais complexo do que isso. Ou seja, quando os bebés, e isso é muito notório, quando estamos em fase de introdução alimentar, eles cospem, deitam fora, faz parte do processo, e o que é que nós fazemos? Não deita fora, é bom. Temos muito estas questões que adaptar e perceber porque é que este bebê efetivamente faz isso. E se vocês pensarem, o baby led weaning, todas estas abordagens, o bebê é muito mais autónomo, o bebê leva o alimento na lateral, não leva o movimento à frente. Nós temos aqui um reflexo, que é o de protusão, e a resposta transversa da língua, que facilmente empurra aquele alimento se aquela boca ainda não está preparada, ainda não está com prontidão para receber o alimento. Claro que se nós pensarmos, quem são estas crianças? São aquelas crianças que os distratores funcionam como mais uma colherzinha, vamos esvaziar o prato, porque quer queiramos, quer não, ainda há muito este estigma, esta necessidade de limpar pratos, é fundamental. Se por um lado passamos por crianças que são mais difíceis de alimentar e o peso, a balança, é assim uma tortura, eu já nem digo que seja diária, porque eu acho que é ao longo de todas as refeições. Depois, passado algum tempo, nós vamos perceber que muitas vezes essas nossas condutas vão se refletir com bastante incidência, 15 a 20%, em casos de jovens com obesidade, com distúrbios a nível do comportamento alimentar. Por isso é que a importância de voltar à mesa, comer em família, falar sobre o dia, não é só sobre a alimentação, tem ainda um potencial de desenvolvimento da linguagem, das narrativas, dos discursos, e nós muitas vezes, no dia-a-dia, cansados, o que queremos é despachar os pequenos para a cama, arrumar a cozinha, descansar. Estamos aqui a criar preditores, efetivamente, para que estas dificuldades se comecem a instalar. Aquilo que parece um quadro de atividade poderá evoluir para um quadro de dificuldade alimentar. Claro, depois, se nós pensarmos à medida que a criança vai crescendo, o quanto difícil é para os pais saírem e estarem com outras pessoas, com outros elementos da família, em eventos sociais, e nós sabemos melhor do que ninguém que ouvem sempre comentários do género: se fosse meu filho, eu ia-lhe pôr ordem, ele ia comer, e se as coisas fossem assim tão fáceis, passa a expressão, se calhar a maior parte das nossas dificuldades ou das dificuldades das nossas crianças nem surgiriam e rapidamente se resolveriam. Posto isto, deixo-vos aqui então aquilo que muitas terapeutas da alimentação têm vindo a fazer ao longo da sua vida, que tem sido construir um alegado para quem começa agora a vir, nomeadamente eu considero-me daquelas mais novas nestas vidas, apesar da experiência que tenho, mas estamos sempre a aprender mais. É com muita satisfação que nós em Portugal começamos a ter equipas dedicadas e, puxando um bocadinho a brasa à nossa sardinha, e as colegas estão aqui, fomos a primeira consulta a nível de Serviço Nacional de Saúde, uma consulta de disfunção alimentar pediátrico, uma consulta neste caso, interdisciplinar, num serviço público. Tentamos dar o nosso melhor, não temos as condições ideais, longe disso, mas pensando, quando começamos há 3 anos, temos percorrido um caminho mais vezes ascendente do que descendente. Reforçando só aí a questão da disfunção médica, da disfunção nutricional, desta capacidade para a alimentação e para os fatores que isso se traduz em termos psicossociais. Deixo-vos aí esta questão da extrema seletividade por alimentos. Aí vocês veem na literatura os picky eating, ou os picky eaters seriam as crianças seletivas, mas quando veem extremely picky eaters, nós vamos ver as crianças com dificuldade alimentar, as crianças com perturbação alimentar. E como vocês veem, para além das questões nutricionais, do baixo peso, têm, no geral, um impacto muito negativo na relação dos cuidadores com a criança, entre os próprios cuidadores. Todos, certamente quem está aqui já vivenciou na primeira pessoa o quanto é desgastante, dia após dia, toda a gente opinar, toda a gente achar que consegue fazer melhor e efetivamente quem está na frente
dá certamente o seu melhor e não obtém o resultado que gostaria de ter. Mas também vos digo, por experiência, e se calhar falo em nome da equipa, nem sempre é fácil, e tem sido uma das nossas maiores dificuldades, é mudar comportamentos. Como seres humanos temos muita dificuldade, no geral, à mudança. Gostamos da nossa zona de conforto e estes meninos vêm-nos também cimentar um bocadinho esta questão da flexibilidade cognitiva, da disponibilidade para experimentar, e também é curioso que, em geral, estes nossos pequeninos que surgem na consulta, que pode ir desde o nascimento até o mais velho que já tivemos em acompanhamento foi com 14 anos, também temos alguns elementos na família que são bastante inflexíveis, e quando iniciamos terapia, a inflexibilidade, sempre que temos aqui este sucesso, acaba por se estender aos elementos que também eram inflexíveis, porque a terapia é com a família, é preparar alimentos com a família, com a criança, e os pais não é suposto os pais estarem lá, mas estarem agarrados ao telemóvel, estarem preocupados com outras coisas, é criar aqui esta disponibilidade, que nós sabemos que não é fácil. Desculpem. Então já perceberam que falamos que estamos a falar de crianças com desenvolvimento normal, e estamos a falar aqui de 30%, e por outro lado temos aqui outra população, que são aquelas crianças que têm uma maior predisposição para estas dificuldades, têm maiores preditores, crianças que nasceram antes do tempo, bebés prematuros, crianças que têm distúrbios gastrointestinais, doenças cardíacas, síndromes genéticas, doenças metabólicas, paralisia cerebral, perturbação do espectro autismo, e certamente muito mais ainda teríamos aqui para acrescentar. O que é que nós sabemos? Que estas crianças, em geral, foram forçadas a comer, não estavam algumas preparadas para iniciar a introdução alimentar, e esta questão da introdução alimentar não é porque tem 6 meses, não é só porque mostra interesse pela comida, não é porque está sentada e abre a boca e parece, desculpem a expressão, fica aguada, é porque tem um controle motor para tal, porque se senta com o mínimo de apoio, idealmente sem apoio, porque se a criança tiver que retificar a sua postura, tem uma extensão, ou seja, umas mãozinhas que ajudam àquela postura, não tem que se preocupar em cair, nem para a frente nem para trás, não pode estar disponível para a alimentação se isso ocorrer. É aquela criança que leva o alimento à boca, é aquela criança que, em termos de motricidade orofacial, os reflexos começam a ficar integrados e a maturidade, a coordenação das funções orais está presente. É aquela criança que, efetivamente, nós vemos que reúne uma quantidade de sinais de prontidão para iniciar uma exploração, não é para fazer uma maratona. Aprender a comer demora tempo, no mínimo 2 anos, desde que nós nascemos. Porque é que temos que querer que ao final da primeira semana, do primeiro mês de introdução alimentar, do final do primeiro ano de vida, a criança esteja a comer efetivamente aquelas quantidades, aqueles volumes? Quantos de nós não conhecemos crianças que não foram forçadas a esvaziar o prato já nesta altura, mais uma colher, mais um distrator, mais um brinquedo, e o quanto o processo ficou afetado. E vocês podem dizer, e as outras? Sim, efetivamente também há crianças que passaram por isso e que o reflexo não é esse, porque depois temos aqui um aspecto muito interessante. Esta questão da seletividade e da dificuldade alimentar também depende muito da forma como o meio reage às respostas mais negativas da criança. São muito valorizadas se os cuidadores deixam de fazer a exposição dos alimentos, se vivenciam ansiosamente o período da alimentação, aquilo que poderia ser uma situação transitória poderá passar a ser uma situação permanente e um desafio muito grande. Terei também que falar aqui do historial de episódios de engasgos e vômitos, crianças que sentiram dor e desconforto físico quando alimentadas e que passou despercebido, que não foi valorizado, e, claro, aquelas que podem ocorrer com mais frequência à consulta das terapeutas da fala, alimentação, as que passaram por uma intervenção cirúrgica na face e na boca. Deixo-vos aí alguns artigos que sustentam isto que eu estou a falar, não é? Eu acho que nada melhor do que termos evidência científica para justificar junto dos nossos pares, junto das nossas equipas e das famílias com quem trabalhamos. Então, qual é a meta, qual é o desafio, o objetivo
das equipas que trabalham com desafios alimentares, sejam elas equipas nucleares em contexto hospitalar, sejam elas equipas em cuidados primários, sejam elas equipas que vão às escolas e estão nas escolas, nos jardins de infância, nos berçários, e pensando também nesta dimensão preventiva e profiláxica. O nosso objetivo é, sem dúvida, compreender este complexo universo das perturbações alimentares pediátricas. É preciso desmistificar, é preciso desconstruir crenças. Muitas vezes esta necessidade de mudança é difícil. Isso está aí a Cristina, isso está aí a Zé. Estejam à vontade depois para colocar aqui a vossa validação daquilo que eu vou dizer, o quanto é difícil às vezes nós tirarmos esta carga pesada das mães que por elas também já tiveram um historial negativo na alimentação, que sentem esta pressão de alimentar melhor, que estão pouco receptivas à mudança, com medo do que vem aí, porque isto elas já conhecem, não é? E aquilo que poderá vir aí pode ser muito mais difícil e muito mais desafiante. Mudar maneiras de atuar não é fácil, como eu vos dizia há bocadinho, desconstruir e construir novas relações, novas memórias em torno da história e da alimentação deste bebê, desta criança e desta família. Há autoras que referem que é curar feridas, porque o vínculo fica efetivamente muito alterado, mais para umas famílias do que outras, é a nossa meta, o nosso objetivo. E posto isto, temos estado aqui a falar um bocadinho destas questões todas. As pessoas, como eu vos dizia há bocadinho, parece que é uma maratona, aprender a comer, e já percebemos que não é, é um processo de aprendizagem que demora tempo. Não é a principal atividade do corpo, ou seja, não é a principal prioridade. A primeira é respirar, a segunda é estabilidade e controle postural. Por isso, quando eu tenho uma criança que tem dificuldades respiratórias, que tem uma cardiopatia, o seu corpo vai escolher o quê? Primeiro respirar, vai escolher primeiro sobrevivência. Não pode estar disponível para comer. Até pode fazer ali umas sucções, pode comer ali umas colheres, mas vai ficar saciado com muito pouco. E, em geral, nós temos o contrarrelógio, o contratempo de esvaziar o biberon, de esvaziar um prato. Não é fácil, como terapeutas, nós gerirmos muitas vezes estas questões de estas quantidades que tem que comer, porque está em risco às vezes o crescimento da criança, sem dúvida alguma, mas é possível. É possível e exige muito trabalho de todos os envolvidos, sem dúvida. Não é instintivo, como eu estava a dizer, requer uma aprendizagem, requer uma grande aprendizagem com fatores positivos de preferência, uma quantidade de multiplicidade de fatores que estão envolvidos, as próprias características sensoriais dos alimentos, contexto linguístico. Prova, fiz isto com tanto amor, porque é que tu não comes? Vês que é bom, nham, nham, nham. Aí vai o aviãozinho, todos estes aspectos. Mas também, por exemplo, as funções executivas, a maturidade neurológica, os próprios utensílios de apoio à alimentação, tudo tem que ser bem pensado, e quando digo bem pensado, sobretudo quando nós já estamos com uma criança que tem preditores, quando tem um quadro instalado de um desafio alimentar. Continuando ainda um pouco neste pensamento, comer é complexo. É a única tarefa humana, atividade humana, que nós temos que envolve 31 pares, todos os sistemas sensoriais, que são 8, 6 pares cranianos e 32 passos. Temos aí os chavões, o tolerar, o interagir, o cheirar, o tocar, o provar e o comer. Se nós pensarmos quantos de nós não sentamos à mesa e não passamos uma quantidade de passos, porque o alimento é-nos familiar. Mas se eu for para uma cultura completamente diferente, uns mais do que outros, porque isso também tem a ver com o nosso perfil enquanto comedores, não é? Enquanto aprendizes de alimentação, mesmo em adultos, porque estas questões dos hábitos alimentares, serem sobretudo nos primeiros anos de vida, os 3 anos de vida, nós percebemos que sim, mas há tanta coisa que se pode mudar e a reaprender e aprender depois já mais velhos. Nós, alguns precisamos de fazer esta análise mais sistemática, passinho a passinho, alguns passamos alguns passos. Para a criança, há crianças em que isso também efetivamente não é sentar e comer, enfiar comida, jogar um bocadinho, brincar, não é? Porque depois há esta questão, brincar a comida. Não chega a brincar com a comida. Sim, é um aspecto importante, mas não chega.
Aquela criança que tem efetivamente uma dificuldade não vai chegar só a comer, a brincar com o alimento, explorar o alimento. Tem que ser um trabalho muito mais direcionado a esse nível. Por isso, a síntese daquilo que nós estamos a falar é exatamente isso, o perceber que comer não é uma atividade simples, que requer um ambiente, por exemplo, calmo para algumas crianças, pode ser o suficiente para eu me desorganizar, muita luz, muitos cheiros, muito bater nos pratos, com os talheres. Às vezes há crianças que não conseguem comer no refeitório do jardim de infância, da escola, mas conseguem comer em casa alguns alimentos e as pessoas, ele é esquisito. Há outros que gostam da comida cozinhada daquela forma, porque são aqueles sabores. Gostam mais molhos, gostam de alimentos mais crocantes, gostam de alimentos mais secos, gostam de alimentos em que tem mais sabor. Para eles, o difícil é depois fazer esta expansão do repertório alimentar. Então vamos tentar perceber aqui qual é a sua zona de conforto para entrar efetivamente. E depois, dentro disto tudo, como eu falava há bocadinho, ainda temos aqueles meninos mais inflexíveis e de comportamento, efetivamente, e se as psicólogas tiverem isso, depois digam, por favor, podem mesmo ter um comportamento de oposição. Mas será que é só na alimentação? Ou será que é mais dimensões da sua vida? Até porque os desafios alimentares, nós devemos pensar sempre como um iceberg, porque é aquilo que nós muitas vezes vemos é a criança que tem uma dificuldade alimentar. Mas nós perguntamos isso na nossa consulta de equipa e vemos e observamos, será que a criança tem necessidade, a criança, a família, desta rotina, desta forma de se organizar em todas as dimensões da sua vida? Ou será que é efetivamente só sobre a alimentação? Então, leva-nos aqui, há um bocadinho àquilo que temos estado a falar. Então, cada vez que a criança não come, estamos a falar de uma criança que ou tem um problema de comportamento ou tem um problema orgânico. Este estudo já tem alguns aninhos, mas é um estudo de referência na nossa área, é desde 2003, e numa amostra de 700 crianças veio-se confirmar aquilo que vos tenho estado a falar e continua a ser comprovado pela evidência científica atual, que é as doenças orgânicas são o topo na cereja das dificuldades alimentares. Então, quando nós temos uma criança com uma dificuldade alimentar, testes, exames, o que for preciso. Claro que isso implica ter de suporte uma equipa de médicos e enfermeiros que acreditem neste trabalho. E mesmo que esteja lá sempre a parte comportamental, tenho certeza, não é birra, não. Mas vamos descartar. Vamos tentar perceber quais são os indicadores, efetivamente, que temos ali à frente da criança. Claro, pensamos sempre que algumas destas crianças que nós estamos a falar já passaram por muitos procedimentos, já passaram por procedimentos evasivos, nomeadamente crianças que tiveram um historial, ao bocadinho falava da prematuridade, mas outras patologias em que foram entubadas, em que tiveram que fazer muitos exames e podem desenvolver uma aversão oral. A aversão oral à manipulação na cavidade oral, a aversão também à introdução de tudo o que seja estímulo novo, seja uma escova de dentes, uma pasta, um alimento novo. E estão aqui várias terapeutas da fala e partilho com vocês que cada vez mais, sendo terapeuta que trabalha em neonatologia e em pediatria, sobretudo com os mais pequeninos, cada vez mexo menos em bocas. Cada vez mais mexemos mais no corpo essencial, e está aqui a terapeuta ocupacional com que eu trabalho, possivelmente outra com que eu já trabalhei. Temos que perceber muito bem a criança que temos à nossa frente. Mexer a mais, dar estímulos a mais, é desregular a criança, é aumentar a sobrecarga sensorial daquela criança, é aumentar defensividades sensoriais, é aumentar um desconforto que se pode traduzir num comportamento, num sintoma, como por exemplo vomitar. Com uma criança não querer efetivamente que nós mexemos naquela boca porque antes já foi muitas vezes mexida. E nós fomos muito treinadas para isso, terapeutas da fala, mexer na boquinha, fazer muita estimulação sensorial-motora, não é? Vou-vos dar um exemplo, antigamente limpava-se muitas bocas na neonatologia, as bocas dos bebés, e agora, alto lá, ok, vamos ver o que é essencial para, porque a boca é sensorial. Quanto mais estímulos, mais memórias ficam gravadas e não são todas boas. A maioria não será boa, não é? Por isso é importante percebermos o que estamos a fazer aos nossos bebés, às nossas crianças, quando também queremos mexer muito, quando queremos ser demasiado invasivas em relação a esse aspecto. Em segundo, vêm as dificuldades orais,
depois aqui uma combinação das duas e reparem os problemas de comportamento cá em baixo. Aqui a abanar tudo aquilo que tem sido havido falar desde 2019. Reforçando aqui que é importante, e eu sei que estão aqui mais, mas como terapeutas nós sabemos que é muito fácil, com pessoas, em geral, não é, ou por outro, é muito fácil culpabilizar, é muito fácil não nos colocarmos no papel do outro, é muito fácil, se as coisas não estão a funcionar, não é pela terapeuta, certamente serão aqui outras condicionantes, mas todos nós temos aqui o nosso papel fundamental, é preciso perceber porque é que às vezes as coisas não estão a funcionar, é preciso perceber qual é a fórmula mágica que está a funcionar naquele momento e tentar reduplicá-la o máximo de vezes possível. Não queremos mães, eu sei que está em uma mãe especial, que sinta que na terapia as coisas funcionam muito bem, mas depois lá fora porque é que não funcionam? A responsabilidade é da terapeuta, é da mãe, é de todos os envolvidos. Perceber como é que nós podemos ajudar os profissionais, as famílias, a generalizar é dos maiores desafios, sem dúvida alguma, mas a resposta não passa por a culpa é da mãe, é a falta de exposição, a mãe não quer mostrar, tem direito a não querer mostrar ou modificar, desculpem, modificar. Estará na altura de fazer esta terapia, estará na altura de parar, darmos aqui uma certa abertura para, é necessário uma pausa agora, mas fica aberta e a possibilidade mais tarde. Porque há pouco tempo via não era um webinar, mas era uma daquelas conversas entre a Patrícia Junqueira, uma grande fonoaudióloga precursora nesta área, com uma mãe autista, que dizia, mãe autista e com filhos autistas, que não era prioridade para ela a alimentação. Resolvia uma situação que era uma questão social, uma questão de comunicação, de linguagem, e quando parece que ia-me começar a trabalhar a alimentação, surgia outro aspecto. E dizia ela, eu estou satisfeita, o meu filho não come muito, mas come aquilo, eu sei que ele come, mas o ele não falar, o ele não fazer determinadas atividades, isso preocupa muito mais o seu papel social. E como terapeuta da alimentação, eu tenho que respeitar isso. Mas também não posso criar uma ansiedade àquela mãe de que não está aí pelo caminho certo. Se for esse o caminho e se quiser daqui a uns tempos repensar esse caminho, a equipa está cá para ajudá-la. Por isso, descartar questões orgânicas, questões sensoriais, sensorial-motoras e emocionais. Claro que na nossa primeira consulta com os pais nós temos um conjunto de inquéritos, de questionários validados para o português, 3 dos quais estão validados para o português. Fazemos muitas perguntas de resposta aberta, no sentido de podermos depois pedir a colaboração da parte nutricionista, da parte médica, da parte de enfermagem ou de outras valências que a equipa considera importante e que a família também. Outro dos mitos que toda a gente já ouviu, de um pediatra, de uma amiga, de uma enfermeira, de um pai, de uma avó, não é? Se a criança é difícil para alimentar, deixa-a ficar com mais fome e ela acabará por comer. Nós sabemos que, se as coisas fossem assim tão simples, a maior parte das crianças que nós conhecíamos passavam fome e depois logo a seguir comiam. Para algumas abordagens cognitivas comportamentais, não comes agora, comes logo, não é? Se calhar tem os seus resultados. Agora, que tipo de jovens, crianças, adultos estão-se a criar para relações futuras com a sua imagem corporal, com a alimentação, com aquilo que vão passar para os seus filhos? Não é? Nós sabemos que uma criança, quando não come, quando entra em stress, os seus níveis de produção de hormonas dispara. Disparem muitas vezes o que é que faz? Faz que o esvaziamento gástrico seja mais lento. Aquela digestão fica muito mais lenta, o bebê, a criança, o corpo neste caso, por mando do sistema nervoso central, vai entrar em modo de poupança. E o que vai acontecer é que passa daquela hora, e nós sabemos que passa daquela hora, ou por exemplo, a criança está mais do que 30 minutos na alimentação, o cérebro continua a processar essa informação de que está a ser alimentado, mas começa a gastar energia. E alguns bebés, o que acontece é que eventualmente começam a perder até peso. E depois, aquilo que é suposto ingerir
não é? Imaginemos que é um bebê que tem 8 mamadas e acaba por fazer menos mamadas, porque entretanto o tempo que esteve na mamada e fazer a pausa, porque depois não faz a digestão, porque tem este esvaziamento gástrico lento ou porque tem refluxo ainda associado, faz com que o número de refeições comece a reduzir e então mais uma vez se traduz em perca de peso. Por isso, efetivamente, a criança com dificuldades alimentares que experiencia desconforto, dor, a supressão do apetite é muito frequente. Porquê? Porque o corpo, o cérebro, coloca-se numa situação de risco autêntico, de alerta. Um risco autêntico, aqueles que vocês possam imaginar o vosso pior terror, uma cobra, um precipício, o que vocês quiserem. Para um bebê, para um jovem, para uma criança, mas sobretudo um bebê, uma criança, o cérebro identifica um novo alimento ou aquele alimento que não lhe traz prazer da mesma forma, como um perigo para. E o que é que faz? Eu não sei quando é que volto a comer, por isso vou armazenar ao máximo aqui o meu aporte calórico, as minhas necessidades nutricionais. E tudo isto torna-se muito mais lindo. E este bebê, esta criança é aqueles que os pais, que os cuidadores dizem, ainda estás a arrotar e já comeste há tanto tempo, é aquele bebê que passado não sei quanto tempo tem um refluxo tardio. Oi? Desculpem. Então, o que é importante nós pensarmos nesta conexão, nesta relação que é preciso? Preciso nas variantes do conforto físico, emocional, sensorial, dentro do físico gastrointestinal. Esta confiança, só num ambiente de confiança, só num ambiente em que a criança se sente segura, a criança tem meios para desenvolver as suas competências sensório-oromotoras, as suas competências físicas para a alimentação. De outra forma, a criança vai sentir sempre sobre muita pressão, é uma criança que estes aspectos que estamos a falar vão continuar num ciclo vicioso de dor, desconforto, ansiedade. A Marsha Klein, que é uma terapeuta ocupacional que trabalha muito nesta área, fala muito de comedores ansiosos. E é exatamente isso, miúdos que ficam extremamente ansiosos na hora da alimentação, e a Zé que está aqui, uma das psicólogas que trabalha comigo, nós sentimos muitas vezes, vamos sentindo nos miúdos mais velhinhos, não é? As enxaquecas, a parte física manifestar-se à conta desta ansiedade, o pensar que vai para um evento social ou a própria situação ali de terapia ou uma situação familiar em que há mais pressão para comer. Isso traduz realmente e que eles muitas vezes verbalizam aquilo que nós achamos que os mais pequeninos também pensam. Quando a criança for para a escola, cresce, e esta fase de não comer vai passar, não é de preocupar. Deixa lá se ele agora não comer, olha, eu também era assim pequenina, o pai dele, as avós, não é? Eu quando era pequenino também assim, olha ali, agora está ali um matulão. Pois, se calhar era seletivo, não tinha uma dificuldade alimentar, não é? E este estudo vem comprovar exatamente isso, que, como eu vos dizia há bocadinho, não só a questão da obesidade e dos distúrbios do comportamento, perturbações do comportamento alimentar, as anorexias, as bulimias, também estes jovens e adultos que permanecem com alterações, dificuldades ao longo da sua vida, que vão ter um impacto certamente social muito elevado, mas possivelmente também nutricional. Há bocadinho dizia que não era suficiente brincar com a comida, mas é por aí que se começa num processo de aprendizagem. Brincar faz parte da aprendizagem, descobrir, mexer. Nós falamos muitas vezes o quão é importante a criança mexer com as mãos e porquê. Temos aqui uns proprioceptores, temos aqui umas células sensoriais, temos aqui quimiorreceptores, mecanorreceptores, temos uma quantidade de receptores sensoriais que vai ensinar à criança, neste caso gradualmente, que a força que eu faço com o alimento nas mãos, a textura que eu estou a sentir é úmida, é seca, vai preparar o alimento que eu vou receber na boca. Vai, neste caso, dar informação da abertura que eu faço da minha boca, da força que eu tenho que fazer, aquele alimento eu tenho que sugar, aquele alimento eu tenho que mastigar. Por isso é tão importante e deve fazer parte da aprendizagem da alimentação, o comer com as mãos. Este criar memórias e relações positivas, o dar modelos. Quantas crianças vocês conhecem que não têm um modelo, comem sozinhas? Comer também aprende-se pela exposição ao modelo. Não é só toda esta integridade, não é só a exposição à comida, não é só, neste caso, o treino em si, mas é também, essencialmente, o estar em família, o mostrar, o dar o exemplo, o passar este modelo.
aqui fazendo o ponto da situação daquilo que já fomos falando, estarmos muito atentas, perceber efetivamente o fluxo oculto, aqueles bebês que eu falava há bocadinho, bom peso, mas que as mães passam imenso tempo a amamentar, seja biberon, seja mama, questões das alergias alimentares, das patologias cardiorrespiratórias que influenciam o desempenho alimentar. O bebê começa a associar que comer é cansativo. E o que é que faz? Recusa comer. E muitas vezes, por exemplo, um bebê que é mais molinho, que tem dificuldade em controlar a cabeça, se nós pensarmos, não é? Para a alimentação é difícil. A mãe tem que lhe dar esse apoio, tem que lhe dar controle a nível da cabeça, controle a nível da mandíbula, tem que ver o fluxo daquela tetina. Porque parece, por um lado, maravilha, isto é aquele mama rápido. Sim, mas não se esqueçam que nós precisamos aqui de uma informação. O estômago tem que dar ao ser uma informação. E idealmente, quando estamos a falar destes pequeninos, estamos a falar entre 15 a 30 minutos. Não é beber assim de shot, desculpem a expressão, porque isso também não é bom. O bebê muitas vezes não fica saciado, cai em seco, depois temos aqueles abdômenes todos embaulados, temos desconforto, temos cólicas, não é? Temos obstipação e acaba por ser aqui uma bola de neve. Por isso, estarmos atentas que a escolha de uma tetina, o posicionamento na mama, a forma como faz a pega, como é que esta mamãe e este bebê precisam de ser orientados em todo o processo ao longo da aprendizagem, como é que esta criança, muitas vezes, e nós falamos isso, eu não posso esperar que uma criança coma pedacinhos, alimentos em pedacinhos, se ainda não faz pinça fina, eu não posso esperar que a criança vá começar a introdução alimentar se não faz a cruzamento das mãos na linha média, e mais tarde a transferência do alimento, da mão, de um objeto de uma mão para a outra, tudo isso interfere muito na alimentação. Nós não podemos olhar, e passo a expressão da Patrícia Junqueira, a alimentação tem que ser muito para além da boca e do estômago. O desenvolvimento motor, sensório-motor global, tem um papel fundamental. E muitas vezes, como eu estava a dizer, a criança rejeita a alimentação porque a forma de apresentação do alimento não é mais correta, os utensílios de apoio à alimentação não são os mais adequados. Por isso, a seletividade alimentar pode ser prevenida quando não temos uma etiologia orgânica, pode, sem dúvida alguma. Quando damos aqui as ferramentas necessárias na introdução alimentar, sim, sem dúvida, mas depois há outros fatores, por isso em parte pode ser prevenida. Deixo-vos aqui alguns sites, estejam à vontade para procurar mais informação, eu depois também irei disponibilizar sobretudo livros, mais livros até que artigos, que eu recomendo nesta temática. Muito rapidamente, porque o nosso tempo está aí quase em cima, algumas orientações, a importância de nós apoiarmos a família desde a gestação, orientar e aconselhar na fase da amamentação e de aleitamento, certificar-se que o bebê reúne competências para iniciar a introdução alimentar, escolher os materiais adequados, não às colheres de silicone, não aos copos de bico, não aos copos 360. Se é uma colher para a criança se autoalimentar, eu tenho que ter um cuidado que a colher deve ser o cabo, que fica um bocadinho, neste caso, sensivelmente para fora, uma média de 5 centímetros mais ou menos. Se é uma colher que eu vou alimentar, eu vou utilizar uma maior. Todos estes aspectos são importantes. A pericultura é um campo vastíssimo, que surgiu, e ninguém se sinta ofendido, para nos facilitar a vida, a nós adultos. Mas, ao mesmo tempo, estamos a facilitar e a tornar o nosso corpo, a nossa mente preguiçosa nestes pequeninos seres que nós estamos a moldar. Preparar as refeições de acordo com as competências sensório-motoras globais e orais da criança. Quantas nós não ouvimos? Ele não mastiga. Pumbas, vai pôr o alimento para dentro da sopa, não é? Pois é, mas isso ainda é aumentar mais o desafio, porque eu tenho que separar o líquido do sólido. Então, o que é que eu tenho que ter em atenção? Oferecer pastosos com grumos antes dos 8 meses, oferecer sólidos moles entre os 6 e 10 meses, oferecer o mesmo alimento de formas diferentes no tabuleiro, ou seja, a maçã cozida, a maçã laminada, a maçã ralada, o brócolo cozido a vapor, o brócolo em puré, o brócolis em forma de hambúrguer, o que vocês quiserem, a variabilidade, porque chegamos a um ponto em que a criança começa a ficar saturada da mesma apresentação visual, mas sobretudo os mesmos sabores e texturas. E para vocês terem ideia, um alimento tem pelo menos 8 propriedades sensoriais na textura. 8. Por isso estão a ver a quantidade de informação que nós não estamos diariamente, quando pegamos no alimento, a ingeri-lo, a processar. O processamento oral é assim uma coisa fantástica. E, por exemplo,
nesta fase, a escolha da cadeira, em que dá um bom suporte de pés. Na maior parte das vezes, se nós pensarmos que estamos num restaurante ou num café e não temos um bom apoio de pés e de cabeça, a pessoa sente-se ali insegura. Mas somos adultos e conseguimos contornar isso. Agora, a criança está no modo de aprendizagem, não está disponível se ela tiver que escolher entre sentir-se estável, para se poder mexer, porque estabilidade e mobilidade é um dos primeiros princípios do neurodesenvolvimento para a nossa atuação. Então, a criança vai muitas vezes recusar também um alimento porque não está bem posicionada, não tem aqui uma boa mobilidade. Aquele tabuleiro faz com que as tuas mãozinhas estejam cá em cima. Não é? Por isso temos isso em atenção, comer em família é importante, mas também termos os materiais, promover a autoalimentação, a alimentação responsível. O bebê mostra sinais de fome, mas também mostra sinais de saciedade. Só mais um bocadinho, só mais um bocadinho. Temos que começar a ouvir mais os nossos bebés e ter mais confiança nos nossos bebés. E quando têm desafios alimentares, quando têm dificuldades alimentares, perceber como é que podemos adequar esta alimentação responsiva. E evitar fazer a exposição dos alimentos novos quando o bebê está irritado, se um ambiente distraído. Expor com sistematicidade, 10, 15 vezes. Às vezes não gosta da primeira vez, ele está a aprender a gostar e ele não gostou, e está ali não sei quanto tempo sem novamente apresentar. Se eu já fiz esta exposição e o bebê continua a não gostar, então vou apresentar de maneira diferente. Pequenas quantidades, que é outra questão, falámos há bocadinho imenso dentro do prato, ninguém tem vontade de comer, sobretudo quem está a aprender, quem tem um desafio alimentar em comer quantidades enormes. Mais vale pequenas quantidades e repetir, são novas oportunidades, novas experiências, novos ensaios, que é aquilo que os bebés fazem, aquilo que nós vamos fazer na terapia, dá muito mais segurança e confiança ao bebê. Comer em família, como estávamos a dizer, dando um modelo e construindo memórias prazenteiras. Temos de ter em atenção quando é que vamos procurar esta ajuda, quando temos dificuldades na sucção desde o nascimento, quando temos ausência da exploração oral, não vou mão à boca, não vou mordedores. É um bebê que só tocar na boca, só tocar nos alimentos, puxa vômito. É um bebê que só de olhar para o alimento dá uma resposta negativa. Tem uma náusea frequente quando vê, quando cheira, quando toca. Aceita apenas o que nós chamamos o food jag, os alimentos preparados, daquela maneira, daqueles alimentos processados. Porquê? Porque são sempre iguais. E se nós não quebramos esses ciclos desde o início, mais difícil é. Come só na taça, vamos comer noutra taça. Come só aquela bolacha daquela forma, vamos passar para outras bolachas. Come alimentos só daquelas coisas. Mas estou a falar até num processo natural de frutas diversificadas, sumos, quando digo sumos naturais, que é a combinação, purés, tudo isso. Atenção quando recusa determinados grupos nutricionais ou determinados alimentos com características sensoriais, não gosta de todo de alimentos que sejam, por exemplo, mais secos. Então como é que eu vou apresentar, vou molhar, vou ensinar a criança a descobrir de outra forma a maneira como pode ingerir os alimentos? Se tem repetido engasgo, tosse, cuspir os alimentos durante a mastigação e a deglutição, se tem um desinteresse, mesmo havendo uma exposição sistemática após os 8 meses, mostra sinais de recusa, fuga, evitamento à hora da refeição, não mostra vontade em comer sozinho às 6, aos 9, 14 meses, não faz esta exploração, mesmo que seja por pequenas quantidades, come apenas quando está distraído, tem dificuldades no ganho de peso, então está decididamente na hora de partilhar, tirar dúvidas, procurar uma solução para aquilo que pode estar no início de uma seletividade e que se pode tornar efetivamente uma dificuldade, ou que já é uma dificuldade, mas que pode ainda se tornar uma dificuldade maior. Desta equipa, idealmente, deve fazer parte a equipa médica, a equipa de enfermagem, os profissionais da educação, porque a criança com a família come todos os dias, na escola come todos os dias, exceto ao fim de semana, claro, evidente. Na terapia, o objetivo não é comer, nós não pomos as crianças a comer, não é? Isso é importante, se calhar isso é um mito e nós não pomos as crianças a comer. Nós desconstruímos estes aspectos todos, ajudamos a criar esta relação, descobrimos quais são as cadeias alimentares, quais são os melhores alimentos, a forma de apresentar, de que contexto, porque o nosso objetivo é aumentar o seu repertório alimentar. Em casa é aquilo que a criança, que o bebê já se sente confortável, vamos tentar aumentar as quantidades desses alimentos. Fisioterapia e osteopatia, devo dizer que cada vez mais vemos bebés que o tipo de parto condiciona imenso as suas cadeias musculares e como é que isso vai interferir no seu posicionamento para a amamentação.
bebés que ficam com bastantes compressões a nível craniofacial, com malformações a nível crânio, partos instrumentalizados, partos que não correram tão bem, que foram traumáticos e que se traduzem depois nestes aspectos todos. A terapeuta da fala, ou seja, a terapeuta da alimentação, que deve estar aqui como o aspecto, o profissional central, porque as dificuldades alimentares nós temos, como eu vos dizia, a questão orgânica, sensorial, mas as oromotoras, não é? Muitas vezes têm uma manifestação comportamental ou emocional que nós temos que ver com mais detalhe, e daí também a psicologia, a nutrição e o terapeuta ocupacional. Estou a terminar. Haveria muito mais a falar. Eu acho que dos apontamentos que tenho aqui à minha volta, não sei se falei metade daquilo que gostaria de falar. Isto é um mundo apaixonante, um mundo que às vezes nós gostávamos que andasse muito mais rápido com as nossas famílias, isso depende de vários fatores. Um mundo que nós gostávamos e gostamos que chegue a mais profissionais, que efetivamente que se desconstruam estes mitos e estas crenças para que bebés, crianças, famílias possam sentar-se à mesa, desenvolver este conforto e segurança, porque comer é muito emocional, é muito cultural. O português, o ibérico tem este hábito de sentar à mesa por tudo e por nada para conviver, faz parte da nossa vida, tem um peso muito importante. E como terapeutas da alimentação, como profissionais de saúde e educação, como pais que temos aqui mães em alerta, deixo o meu muito obrigada por terem contribuído para a minha formação e por terem escolhido hoje estar aqui numa quinta-feira a ouvir-me, e naquilo que eu puder esclarecer estejam à vontade. Obrigada. Obrigada a nós, Tânia. Como sempre foi maravilhoso. Peço às pessoas para irem escrevendo as questões que tiverem, que eu vou partilhando com a Tânia. Então, deixa só aqui abrir. E ver aqui. Alguém é anónimo, não sei, mas depois se quiser identificar, que pergunta: quando uma criança só come determinados alimentos em determinados contextos, exemplo, bolachas só na escola, pastel de nata só em casa, e generalizados para outros alimentos. Que idade tem a criança? Não tenho mais nenhum dado. Eu estou a perguntar à pessoa. Pronto, é isso. A pessoa, se puder, responde. Não queria desfazer quem está. Olá, Isabel. Ó, João! Está cá o nosso presidente. É sempre bom dizer, o nosso presidente de Terapeutas da Fala, que trabalhava com autistas. É de louvar. Eu acho que as pessoas, quando às vezes pensam, enquanto a pessoa coloca aí melhor a pergunta, associavam muito esta questão da recusa, da seletividade, vou utilizar aqui esta nomenclatura, muito às questões do autismo. Nós sabemos que aqui as questões da flexibilidade, inflexibilidade cognitiva e os aspectos sensoriais têm um peso realmente importante, mas tal e qual como os outros meninos também podem ter problemas gastrointestinais e nós não podemos descurar isso. Não sei se a pessoa em questão já... Não, entretanto ainda não, mas temos outra pergunta. Passamos à frente, pode ser que entretanto a pessoa responda. A seletividade, recusa, neofobia e dificuldade alimentar fazem parte do grande grupo das perturbações alimentares pediátricas? Existe alguma hierarquia? Não, é assim, nós falamos em dificuldades alimentares, aquilo que agora está em voga é dificuldades alimentares pediátricas, e depois o que vamos ter é a perturbação alimentar pediátrica, dentro do grande saco das dificuldades alimentares, temos a perturbação alimentar pediátrica, depois vamos ter a disfagia, que eu nem falei da disfagia. Nós só podemos considerar esta terminologia que eu estou a falar, nomeadamente a neofobia alimentar, faz parte do processo natural do desenvolvimento, não é propriamente uma perturbação. A seletividade, como vimos, também não faz parte propriamente da perturbação em si, ou seja, imaginem um saco de dificuldades alimentares, de um lado tem as perturbações alimentares pediátricas, do outro lado temos a disfagia. E nas perturbações alimentares, o que é que acontece aqui? Nós podemos ter aquilo que são extremamente seletivos, só que as pessoas metem tudo dentro do mesmo saco. Uma criança seletiva, só seletiva, não é uma criança com problema, porque come todos os grupos. Tá? Agora, a partir do momento em que, imaginemos,
o que é que define a perturbação alimentar pediátrica? A perturbação diz que tem aqui um compromisso que não é esperado para aquela idade. Por exemplo, eu tenho uma criança que ao ano de idade não passa dos alimentos pastosos com grumos. Isso é já uma perturbação alimentar, não é? Tenho uma criança que aos 2 anos não mastiga, partindo do pressuposto que não é um caso de disfagia, não é? Porque há autores que defendem que pode haver aqui comorbilidade, ou seja, coexistência das duas. Há autores que não defendem, que estão completamente separados. Como há uns anos atrás falava-se muito que a disfagia tinha que ter um problema neurológico associado, e nós sabemos que há crianças com desenvolvimento normal que também têm disfagia. Sim. Diz. Em relação à pergunta anterior, já nos responderam e a criança tem 8 anos. Então, espera lá, a criança tem 8 anos, o que é que a criança Sim. faz? Só come determinados alimentos em determinados contextos. Por exemplo, bolachas só na escola, pastel de nata só em casa. Primeiro, estamos a falar só de coisas doces, não sei como é que são os alimentos das refeições, neste caso, frutas, vegetais. Pronto. Quando estamos, não sei se é o caso, mas quando come, temos de tentar perceber, e se é problema, é o contexto em si, é o tipo da marca das bolachas, porque pode ser efetivamente isso. Só com essa informação é muito pouco, mas vamos pensar que é uma criança que, quando diz que come só bolachas de uma determinada marca, em determinado contexto, que contexto é esse? Se eu apresentar a bolacha de outra maneira, uma vez que são só alimentos doces, não sei se isso é significativo. Uma das coisas que ainda hoje eu falava com a Isabel, olá Isabel, que eu sei que estás aí, estou-te a ver, salvo seja, é problema ou é indicado uma criança ser encaminhada para uma terapia se come, por exemplo, sopa passada, mas os restantes dos alimentos são sólidos? Não devia ser, porque há mais adultos a comerem isso. Há aqui um aspecto importante, ninguém gosta de comer tudo, ninguém come tudo, e isso é uma das expectativas normalmente da maior parte de nós, ou pelo menos dos pais, não é? Que é, qual é a expectativa, o que é que devemos ajudar? Eu quero que o meu filho coma tudo. Ninguém come tudo, efetivamente. Agora, nós temos que perceber se aquela dieta que aquela criança tem é suficiente para poder suprimir as suas necessidades, ter prazer em comer e ter uma vida social que lhe permita um mínimo de relações positivas. Uma criança vir para uma terapia porque, por exemplo, não come sopa com pedaços, não é uma prioridade, não deve ser uma prioridade. Agora eu posso avaliar e tentar perceber porque é que ela não gosta, porque pode ser uma questão de preferência sensorial. E até pode ser muitas vezes um padrão familiar. Também, por exemplo. Eu estava, ainda bem que lembraste isso, porque efetivamente pode ser uma questão que em casa toda a gente, que é mais fácil, no jardim de infância é mais fácil, dar a sopa toda passada, e depois de repente as pessoas não gostam da textura, não se sentem confortáveis. Há guerras que eu acho que, desculpem a expressão, as quais não vale a pena ter. Temos que perceber, e se nós pensarmos quem é que são estas crianças com dificuldade alimentar, ou por outra, com perturbação alimentar, são aquelas que têm baixo peso, passam mais de 30 minutos à refeição, que os pais arranjam muitas estratégias, que a criança deixa de comer uma quantidade de alimentos, que isso é problema para o seu desenvolvimento, que, imaginemos, eu ainda hoje dizia à Isabel, ou era a ti, já nem sei, o buffet, ok, mas vai ao restaurante, vai lá, há sempre alguma coisa que possa comer. Há crianças que isso não acontece, que os pais têm que levar sempre a comida de fora, efetivamente. A Rita Franco pergunta: uma criança de 2 anos que em casa só come a ver desenhos animados no tablet, qual o impacto no futuro e como ajudar os pais? Olha, primeiro, os pais sentam-se e também desligam os telemóveis e a televisão e coisas afim. Esse é um aspecto sempre importante, porque às vezes nós exigimos aos miúdos, mas depois também não estamos lá, não é? Conversa-se, está-se disponível para a alimentação, porque efetivamente isso às vezes não acontece. Eu acho que todas nós trabalhamos nesta área, é sempre aquela... e quando digo não é só a área da alimentação, é a área da linguagem, é efetivamente muitos fatores que estão aqui, até porque cada vez mais há colegas nossas que estão a estudar o efeito que nós temos aqui da utilização dos tablets, dos telemóveis, dos distratores para alimentar a criança, que a criança não desenvolve a sua capacidade de autorregulação, que a criança acaba por comer mais do que efetivamente necessita, que não desenvolve o seu sistema interoceptivo, que não percebe os seus sinais de saciedade e de fome e de saciedade. Como é que podemos ajudar? Primeiro é tentar perceber porque é que chegamos a esse ponto, não é? E
comem, os dois estão, os três, seja quem for neste caso, estão envolvidos efetivamente no ato em si de comer, no prazer de experimentar, de partilhar. Uma coisa muito interessante, e quem está aqui, porque já vi que estão aqui colegas com os quais eu tive o prazer de fazer esta partilha ao longo destes anos que temos dedicado, é, em geral, quando os miúdos nos oferecem comida, ou imaginemos, a nós, aos pais, a tendência é muito grande, não, é para ti. Na cabeça da criança, possivelmente, é o que acontece. Ora bem, se não é bom para aquela pessoa que eu estou a oferecer, se calhar também não é bom para mim. Então eu vou rejeitar. Sugestão, vamos partilhar. Comer é muito social, então é isso que nós temos que fazer, é partilhar, e muitas vezes não temos que dizer muito, é deixar ali disponível. E, por exemplo, nos pequeninos que estão a aprender a comer, isso é muito interessante. Às vezes nós pomos um alimento novo, eles não sabem o que devem fazer com aquele alimento novo, eles estão a aprender. Se eu tiver um modelo, e se mostrar, e se explorar, mas não preciso fazer uma festa muito grande, também não é isso, porque depois a ansiedade também pode se gerar por aí, não é? As coisas mais naturais, ou Zé, se estiver aí, diga alguma coisa, que não estou a ver se a Zé está aí, ou Cristina, a alimentação também não tem que ser o circo montado, desculpem a expressão, não é? Os elogios têm que ser graduais, até porque os miúdos estão naquela fase em que imitam muito, fazem muito, não é? E aí depois também ficam à espera e já funcionam nessa base. A minha mãe fez-me aquela festa, então agora vou ficar à espera. E depois às vezes até provocam, não é? Por isso é preciso tentar perceber nessa situação pontual a que é que levou a isso. E depois, eu não sei se há mais alguma coisa associada, se é uma menina que tem outro tipo de dificuldades, se é uma menina que se calhar os tablets são as chupetas digitais, os tablets, os telemóveis, o ir reduzindo essa utilização é fundamental e comer de frente com a criança, eu acho que é importante. Poderia dizer assim, olha, tente pelo menos modificar aqui o tipo de desenhos animados, estarem mais a comer, mas aí eu já sugeria se a criança tivesse outra situação. Pensar numa criança que está num desenvolvimento de alimentação e que isso acontece muito, o comer de frente para o partilharem mais a alimentação seria importante. E aqui também um bocadinho... Eu ia dizer, porque suponho que, não sei se está no jardim de infância, mas nos jardins de infância as crianças não têm esses tratores. E é só muito social, diz. E é só para dizer que depois esta questão do tablet também nos leva às outras questões. Precisamos muito da parte motora e do global, e eles cada vez menos brincam e passam muito tempo imóveis em frente a estes distratores para comer e para tudo no geral. E acaba por ter a influência grande que tu foste referindo, que antes da boca e do comer precisamos de todo o resto corporal, que acaba por não ser trabalhado. E sabe-se o que é que às vezes acontece? Os miúdos são postos na cadeira de alimentação muito antes às vezes da comida. E há miúdos que é um bocadinho assim, antes da refeição, que estão ali a brincar e que os pais põem a brincar e depois ainda esperam que a criança esteja sentada mais 20, 30 minutos para comer. Nós não fazemos isso. Porque é que nós exigimos? Porque é confortável, então onde é que eu vou pôr? Ponham no chão, ponham onde quiserem, mas a cadeira da alimentação é para isso, a alimentação. A criança pode ficar mais tempo se estiver à mesa com os pais, não é para brincar, não é... Porque imaginem o quê? Vocês exigem uma criança que esteja a fazer companhia à mãe, passa a expressão, não é? Não sei quanto tempo, ou ao pai, seja o que for, e depois ainda vai comer. Isso traduz-se em cansaço, até porque falámos a estabilidade e controle postural e os miúdos estão a aprender, e até mesmo mais velhinhos. Quantos nós não ouvimos, é mais fácil, vou prender numa cadeira destas altas que ele ao menos fica lá. Mas porquê é que a criança não quer lá ficar? Nós, muitas vezes, estamos também nós nem piloto automático e não pensamos nestas coisas. O dia a dia, as pessoas, os pais, o correr, melhor do que ninguém, não é? Claro, é o correr e precisamos de ter tempo para tudo. Olha, a Odete Figueira diz: obrigada, Tânia, por esta maravilhosa abordagem às perturbações alimentares pediátricas, fez um grande sorriso, e a manter e incutir a paixão por esta área. Claro que eu continuamos, Odete. A Odete é que pega lá em cima em Vila Real. A Marta Almeida, boa noite, e diz-nos, e pergunta, podia repetir os equipamentos que não são adequados na introdução alimentar? Não pode ser colher de silicone e copo de bico? Então qual a alternativa? Isso estava pano para mangas. Não sei se é a Marta Almeida que eu estou a pensar, mas pronto, é assim. Então, copo de bico e copo 360, não. Porquê? Neste caso, o nosso objetivo é a criança vem do padrão de sucção e por volta dos 6, 7 meses esse padrão de sucção torna-se cada vez mais maturo. A própria coordenação do bebê, em termos de sucção, glutização, expiração, o próprio posicionamento.
e o próprio padrão de deglutição vai ser mais maturo e eu quero efetivamente que este bebê acompanhe todo este desenvolvimento harmonioso. Se eu for colocar um copo de bico, um copo de silicone, bico silicone, ou um copo 360, ou uma colher de silicone, eu vou continuar a promover um padrão que não é adequado. Passa a ser, neste caso, inadequado para a idade. E podem surgir efetivamente problemas, nomeadamente respiradores orais, linguinhas mais, aqui há janelinha, mais protuídas. Se pensarmos se isto se mantiver, apesar de eu não ser muito radicalista nisto, poderá levar a perturbações articulatórias, não tem a ver com, vou dar um exemplo, pode ser eventualmente uma criança que tenha mais dificuldade no posicionamento na língua para alguns sons. Um C, um Z, por exemplo, pode efetivamente haver aqui também uma predisposição. Por isso, alternativas. Eu posso-vos passar a marca das colheres, mas se calhar não tenho ideia que isto vai para a internet e depois ainda tenho o pessoal a dizer que... Mas é assim, uma colher plana, depois se quiser mandar mensagem esteja à vontade, uma colher plana, uma colher que se adapta ao tamanho da boca da criança. E porquê que é plana? Porque o lábio inferior foi aquele que trabalhou na sucção, o lábio superior é aquele que vai trabalhar na introdução alimentar, seja ela colher, seja ele sólido, não é? E estas questões são importantes perceber, ou seja, se eu quero que este sistema funcione de forma íntegra, se eu quero prevenir a utilização de aparelhos, uma boa produção articulatória, um bom padrão respiratório, eu vou fugir destes utensílios. E se for preciso um copo ou uma caneca mais aberta, agora isto exige tempo, exige disponibilidade e muitas vezes os pais optam pelo copo 360 ou outro, ou de bico, que é para a criança não se molhar e ser mais autónoma. Pensem naquilo que se pode traduzir em termos futuros, porque aquilo que nós sabemos é que nós não podemos garantir que se vai manifestar efetivamente, a não ser que já tenhamos ali uns dentinhos, ou um avanço de mandíbula, ou um retrognatismo, aí são indicadores preditores mais evidentes. Agora, se eu tiver uma fisionomia, um biotipo facial, que o pai e a mãe também têm, ou alguém, eu tenho que ter mais atenção a isso. E eu volto-vos a dizer, não é ao calhas, que a odontopedia, a ortodoncia, a ortopedia funcional dos maxilares disparou imenso. Nós estamos com alimentos muito mais processados, menor eficácia de mastigação, pericultura aí a bater forte, fluxos de tetinas assim, que tuc-tuc-tuc a galope, o que interessa é 5 minutos a mamar, por isso tudo o que é de fugir, melhor. Não sei se respondi à colega, mas pronto. Só para dizer, a Marta Almeida é a mãe da Sofia prematura. Então, falamos disso depois na sessão. Eu bem me parecia. Então, entretanto, temos mais. Deixa só aqui. Temos muitas perguntas. Olha, a Rita Fernandes Sousa Cabral, não é uma pergunta, é um agradecimento. É da Évora. Exatamente. É da Évora, certo? Isto, eu já vou fazendo os conectos, vá. É sem dúvida uma área de grande crescimento. Espero que daqui a alguns anos todos os centros hospitalares possam ter uma consulta de perturbação alimentar e que possamos continuar a construir o nosso caminho em equipa. Obrigada. Obrigada a nós pela presença de todos. Obrigada, Rita. Ainda penso que isto será daquele menino de 8 anos, porque é o participante anónimo que refere que não come frutas, muito difícil comer sopas, tudo que requer mastigação não come, recusa visualmente e pelo cheiro e tem pouca variedade alimentar. Então o que é que eu vou aconselhar? Tem que ser avaliado e tentar perceber com essa idade porque é que faz isso. Questões sensoriais, questões sensorioromotoras, temos que perceber porque é que essa criança com essas dificuldades, o que é que está na origem dessas dificuldades. Isso, certamente vocês já experimentaram muitas coisas, já experimentaram apresentar de maneira diferente, já negociaram, já levaram, já expuseram, já levaram às compras, tudo isso faz parte do processo, mas quando chegamos com esta idade e temos estas dificuldades, merece uma avaliação efetivamente mais pormenorizada. Nós temos protocolos, quando digo nós, terapeutas, equipas que trabalhamos, terapeutas, isto inclui os psicólogos, não estou a falar só terapeutas da fala e terapeutas ocupacionais, temos protocolos que nos permitem guiar para preditores mais orgânicos, mais sensorioromotores, mais comportamentais e emocionais, e não seria correto da minha parte estar-lhe a dizer, olha, possivelmente aí experimente isso, temos que fazer uma avaliação. E a nossa avaliação, e penso que quem está aqui a falar, nós reunimos com os pais, vemos vídeos,
Depois estamos com a criança, ou seja, não é só com base naquilo, e por exemplo, nenhuma de nós aderiu a esta perspectiva de fazermos este tipo de trabalho online. O que é que nós fazemos online? O ponto da situação com os pais, sobretudo quando são mais longe ou quando não há possibilidade de agilizar. Agora, uma primeira avaliação com pais e com a criança terá que ser, é muito mais tensa, nós demoramos no mínimo 1h30, 1h e tal, a fazer a recolha de toda essa informação, fora todos os inquéritos que nós pedimos aos pais para preencher. Não leva a mal, mas realmente procura alguém na sua zona de residência que possa ajudar. Porque as pessoas às vezes também nos pedem, depois nós podemos fazer avaliações, mas depois pensa, isto é o acompanhamento semanal, não é proveitoso virem tão longe para ter acompanhamento. E certamente que há colegas que estão na área, poderão não ter uma equipa tão diversificada, mas têm profissionais de referência, e naquilo que nós pudermos ajudar entre nós que estamos todas nesta área, que nós vamos sendo ainda um grupo pequenino e que nos conhecemos bem umas às outras, vamos sempre aqui ajudando e esteja à vontade para tal. Mas não desista. Entretanto, só para te dizer, a Odete é de Bragança. Desculpa, troquei-te. Vila Real, desculpa, pronto. Ai. Mas é dos carafinhos e dos óculos, eu estou a ver ao Entretanto, temos aqui criança com 5 anos atualmente. Até cerca dos 3 anos comeu tudo. A partir dessa idade começou a negar todos os alimentos. Se não tiverem juntos na sopa... Que idade, desculpa? Criança tem 5 anos atualmente e até aos 3 anos comeu tudo. A partir dessa idade começou a negar todos os alimentos se não tiverem juntos na sopa e muito bem passados. Isto pode ser considerado seletividade alimentar, tendo em conta que não aconteceu na fase da introdução alimentar? Atenção que a seletividade pode não acontecer só na fase alimentar. Qualquer situação, nomeadamente algum episódio de engasgo traumático, em qualquer situação, pode levar a uma situação de seletividade ou até mesmo de dificuldade alimentar. Quando são esses acontecimentos, voltamos ao mesmo, avaliar, tentar perceber, aqui a parte da psicologia, tentar perceber se há adenoides, se há alguma questão orgânica que poderá estar camuflada, se houve alguma situação que foi mais exigente para aquela criança ou que alguém geriu de maneira diferente, porque se a criança tem esse comportamento em relação se foi só na alimentação, tentar perceber o que é que levou a criança a isso. Eu sei que pode parecer muito ingrato a quem está a fazer as perguntas, eu não estar a dar uma resposta assim, é isto, mas os protocolos existem por algum motivo. Nós temos que perceber, temos que observar a criança, porque só isto não nos chegava. Nós temos que observar a reação que a criança tem, como é que, por exemplo, numa primeira avaliação, as pessoas muitas vezes, os pais perguntam, o que é para trazer alimentos? E, em regra geral, nós não pedimos uma primeira avaliação, nós avaliamos o brincar, nós avaliamos outros aspectos e, se for preciso, nós vamos apresentar os nossos alimentos. E os pais dizem assim, ele aqui consigo até experimentou. Baixa de ansiedade, fator lúdico, dissolvemos a ansiedade, a preocupação, é um contexto completamente diferente. E é isso que nós precisamos de observar nas crianças. A todas as pessoas que estão aqui a colocar esta questão, continuem a colocar a questão, mas procurem, se precisarem de ajuda, mandem depois mensagens, deslizamos aqui para uma avaliação efetiva, é fundamental. Sim. Isso. Olha, a Ana diz, em primeiro lugar, agradecimento pela oportunidade de ouvir uma referência nacional ao nível desta temática, verdade, e em segundo lugar, considerando a tua experiência, de que forma podemos abordar pais que constantemente oferecem um chocolatinho como recompensa após cada refeição? Bem, das duas uma, ou logo assim também oferecemos a pasta de dente e a escova, estou a brincar. Primeiro, vamos pensar aqui, porquê é que os pais fazem isso? Um exemplo muito simples, não sei se a Zé está para aí, estou sempre a chamar a Zé. A Zé referenciou um menino na altura que ela acompanhava que os pais tinham passado por uma situação de bastante privação. Não sei se a Zé está a ver o que é que eu estou a falar. E o pai tentava alimentar e, neste caso, disponibilizar alimentos, o qual ele, enquanto criança, gostaria de ter acesso e não teve. Temos de tentar perceber porque é que os pais fazem essa oferta. É uma recompensa no sentido de os pais são golosos, os pais efetivamente também querem que aquele consolozinho da sobremesa no final. Entretanto, a Ana no seguimento colocou, e quando muitas vezes nem permitem que a criança experiencie alimentos porque à partida não vai gostar de provar comer.
Então agora eu pergunto, esses pais procuraram a nossa ajuda com que objetivo, não é? Porque eu entendo, ou seja, imaginemos que os pais passaram por uma situação em que têm medo, porque engasgou-se, porque sabe que aquele alimento é parecido com o outro, então se eventualmente a criança provou aquele alimento e não gostou, se calhar também não vai gostar do outro porque ele é muito semelhante. E os pais, quando nós propomos algumas mudanças, ficam muito receosos e depois a minha criança deixa de comer. Não é? Porque a nutrição tem um papel muito importante, quer queiramos, quer não. E há uma parte em que os pais são avaliados pela sua competência parental através da parte da nutrição, não é? Ou seja, as pessoas começam a ter este cuidado de hábitos alimentares saudáveis. Quando os pais têm este receio, acho que por isso é que a psicologia é fundamental, não só para as crianças, dependendo da idade, não é? Mas para os pais. Não é fácil, muitas vezes temos que perguntar o que é que os pais pretendem connosco, qual é a nossa abordagem, criar um ambiente seguro e pelo menos fazer aquelas alterações na terapia. Se eventualmente não conseguimos depois esta generalização, se calhar temos que, não sei se será, é a minha opinião e penso também da equipa, de fazer aqui uma pausa e perceber o que é que querem. Agora, tentar desconstruir estes medos, porque não é fácil. Quem passou por um processo de alimentação difícil, entendo os seus receios, mas a abertura à mudança com segurança é passível e temos que criar uma grande relação de confiança. Aquela relação de confiança que nós criamos com os miúdos também tem que estar com os pais, não é? Porque às vezes as pessoas, o que é que nos dizem? Ou pelo menos o que é que nós sentimos? Façam vocês o trabalho, ou é tão bom ter uma varinha mágica, ou nós sentimos que era bom termos uma varinha mágica, mas quando isto depende também do meu esforço, do meu empenho, às vezes os pais já estão tão cansados, outras vezes não é prioridade deles, e está tudo bem. Há tempo para as coisas, não vale a pena estarmos a criar mais problemas, dizer, ai, mas olha, daqui a um tempo, se não for agora, ainda daqui a uns tempos vai estar pior. Os pais sabem isso. As pessoas sabem isso. Eu sei que se não fizer exercício agora, daqui a uns tempos estou mais gorda. Isso é, a não ser que a boca, não é? Mas pronto, isso é daquelas coisas que não toda a gente sabe, não é preciso, é aceitar efetivamente. A Zé diz que sabe de que meninos falas, está presente e está a gostar muito. Agora, outra pergunta da Sara Veloso. Tenho uma bebé com 20 dias, passa muito tempo na mama e adormece muitas vezes quando estou a amamentar, sendo necessário acordá-la. Qual o tempo que o bebé deverá passar em cada mama? Realiza uma boa pega, no entanto, tenho receio que não esteja a ser alimentada o suficiente. Durante a noite dou suplemento, durante o dia não. Leva muitas vezes as mãos à boca, que a meu ver é para se autorregular e não ser sempre fome. Introduzi a chupeta para a acalmar. Será que interferiu? Tanta coisa, Sara. Antes de mais, parabéns. Espero que esteja a usufruir desse momento mágico para as mamãs, ou que toda a gente acha que devia ser mágico, não é? Isto às vezes também é muito relativo. Primeiro, tu tiraste-me aqui a pergunta e agora eu preciso ter isto. Respondidas. Espera, Alessio, não, isto depois é muita informação e eu a esta hora da noite já não consigo processar tudo ao mesmo tempo. Primeiro, o padrão de sucção estabelece no primeiro mês de vida. Quando falamos em livre demanda é exatamente isso, é livre demanda. Ou seja, o bebê fazendo uma boa pega poderá tão depressa fazer intervalos entre as mamadas de 1h30 como 2 até de mais. Se é um bebê que já recuperou o peso, isso não deve ser preocupação. Se faz xixi, ou seja, que nós dizemos molha bem as fraldinhas, se não é um bebê que está irritado, se é um bebê que efetivamente se consegue organizar e faz uma boa pega e uma sucção efetiva, portanto pode ter mamadas em que faz 5, 10, 15, 20 minutos, temos de tentar perceber o que é que está a influenciar isso. Porque imagine que há aqui um aspecto também muito importante, que é o bebê na mama não faz só sucção nutritiva, faz sucção não nutritiva, que é aquilo que nós dizemos que é a sucção da xuxa, da chupeta, assim em termos leigos, não é? Será que ela, nessas mamadas de pouco tempo, não está a fazer sucção não nutritiva? Forma de se autorregular, de se acalmar do miminho da mãe. Estão aqui muitas mudanças nesta fase inicial. Tem necessidade de suplementar, porquê? Por algum motivo específico. Se a Sara depois quiser mandar uma mensagem, terei todo o gosto em poder ajudar de outra forma. Em relação à chupeta, o que é que os radicais dizem? Depende da chupeta, da frequência e da duração.
Como conselheira de aleitamento materno, se calhar vou lhe dizer que é de evitar ao máximo. Como terapeuta da fala, tenho que tentar perceber porque é que a sua bebê precisa da chupeta, porque um dos motivos pode ter a ver com as compressões a nível crânio, e a colega Marília pode falar melhor do que isso do que eu, passou em primeira mão com isso, que é uma maneira que o bebê muitas vezes tem de aliviar essa compressão. Não estou-lhe a arranjar problemas à bebê, só a tentar perceber se é uma bebê que precisa muito, muito de succionar. Não sei se queres falar sobre esse aspecto. Posso falar. O meu filho teve um parto difícil, teve muito tempo no canal de parto, nasceu com uma cabeça ovoide, parecia cabeça de bebê puxado por ventosa, mas não foi. E entre o início da vida e os 3 meses de vida foi muito difícil a amamentação. A verdade é que precisámos de ajuda da osteopatia e ele necessitou de sucção digital para se regular, porque tinha, para além da compressão toda que a Tânia falou dos nervos e da compressão craniana, estava com alterações estruturais a nível do palato, do céu da boca, e a verdade é que recorreu à sucção digital, apesar de ser um bebê, foi exclusivamente amamentado, nunca usou biberão. Por isso é sempre importante, se necessário, pedir ajuda, no nosso caso a osteopatia, e fisioterapia acabou por ajudar muito e conseguir reorganizar e equilibrar toda a estrutura craniofacial dele. Por isso, sempre que têm dúvidas, procurem ajuda. E porque amamentar é um processo de aprendizagem para a mãe e para o bebê, mas não tem de ser um caminho doloroso para nenhum dos dois, pelo contrário, tem que se tornar prazeroso para ambos. E por isso é que existem profissionais aptos para nos ajudar, e recorrer a eles não faz nós menos mães, pelo contrário, pode nos ajudar a tornar o caminho muito mais feliz para todos. Voltando às questões, que são muitas, só para te dizer que da criança que falaste, que via em frente ao tablet, a Rita Franco referiu que sim, que a criança está em creche e no contexto da alimentação não pega na colher, espera que a alimentem. Pronto. Passando à frente, a Odete Figueira pergunta: como tem sido a experiência com crianças mais velhas, 10 anos e mais, sendo que com estas idades a rigidez torna a terapia menos fácil? Olha, por acaso eu acho que é mais fácil. Eu não devia estar a dizer isto. Não, é diferente. E, por exemplo, a psicologia aí dá um papel muito importante, porque os miúdos têm que querer a mudança, mas, sobretudo, temos de saber muito bem em termos de cadeias alimentares. O que é que são cadeias alimentares? Food sharing, se vocês procurarem. Nós temos que fazer uma avaliação do tipo de alimento que temos à frente, e não é só aquilo que toda a gente faz, que é, ok, é amarelo, é comprido, é isto, é outro. Eu tenho que perceber qual é o movimento e a sensibilidade que aquele movimento desencadeia, a parte sensorial daquele alimento dentro da minha boca. E com estes miúdos somos um bocadinho cientistas, explicamos que a nossa boca, a nossa língua tem papila, neste caso tem papilas, o tipo de papilas tem, que na lateral, deixa a dica, as papilas são menos sensíveis à textura, daí os pequeninos que fazem baby-led weaning ou bliss colocarem o alimento na lateral, não só pelas questões da força da mandíbula, mas também por estas questões sensoriais. Se eu colocar na parte medial, eu tenho muito mais sensibilidade. Se eu colocar na parte anterior da língua, eu tenho muito mais sensibilidade. Ou seja, nós ensinamos isso aos miúdos. Tudo aquilo que eu sei como terapeuta e que aplico nos outros mais pequeninos e explicamos aos pais, nós racionalizamos e passamos essa informação. Basicamente assim, no grosso modo, sim. Experimentamos, comemos. Eu acho que, e estou a pensar num caso em concreto, o Zé, a Cristina está aí, não é para mal, mas tem sido assim um bocadinho, de virem trazer assim, uma panóplia, eu trago, eles trazem, trocamos receitas. Posso-vos dizer que aprendi a fazer outras comidas, porque os miúdos trazem receitas, gostam imenso. Sim, várias, por isso é um bocadinho diferente em relação a isso. E mesmo culturalmente, estou a pensar no miúdo que nós tivemos até de fora, estrangeiro, a maneira como... Por exemplo, o almoço era sanduíche, não era como nós estamos habituados a comer, não é? Sopa, segundo prato, e tudo isso é muito interessante partilhar com eles. É um trabalho diferente, mais
Estou a falar de miúdos de desenvolvimento normal, um deles até era aqui, tinha um diagnóstico do espectro de autismo bastante funcional, mas a minha experiência, e está aqui a colega Silvia, que também já vi que é quem está com esses mais pequeninos a esse nível de inflexibilidade, tem sido bastante positiva, muito sinceramente. A Florela pergunta: a substituição do alimento que a criança não come reforça a seletividade alimentar. Pode desenvolver um pouco esta questão? Olá, Florbela, que suponho que seja a Florbela educadora. Então é assim, depende quantas vezes é que esse alimento foi exposto, a maneira como foi exposto. Ou seja, chegamos aqui a um ponto em que, se aquele alimento já foi exposto este número de vezes e em combinação com outros, a criança tem direito a não gostar desse alimento, preparado dessa maneira. Eu posso então, será que foi preparado de diferentes maneiras, combinado com diferentes formas? Por exemplo, os miúdos que têm dificuldade acentuada, dificuldade, eu não falei em seletividade, falei em dificuldade, ou observar um prato, como por exemplo uma lasanha, ou uma esparguete à bolonhesa, pode ser um desafio muito grande, porque aquilo é uma miscelânea, o que é que lá está? Ou seja, os pratos compostos podem ser muito mais difíceis. Porque é que os miúdos que têm maior dificuldade, que fazem esta seletividade pela parte visual, de cores, de separação? Porquê? Porque normalmente os alimentos que são mais brancos, mais beges, têm menos sabor. Não é? E eles acabam por gostar, pela questão do seu perfil sensorial, estou a falar aqui na parte gustativa em si, têm maior preferência por esse tipo de alimentos e tudo o que é muito composto é mais difícil. Então eu tenho que perceber se a não exposição de um alimento, eu tenho que esgotar o modo de apresentação daquele alimento, como eu estava a dizer. Imagine cenoura cozida, cenoura aos cubinhos, cenoura ralada numa salada. E se dessas formas todas diferentes, cenoura, puré de cenoura, a criança de todo não gostar, porque a textura é aquilo que em geral afeta mais a parte intraoral, a visual determina a minha aceitação, mas depois dentro da cavidade oral eu tenho a questão da textura, não é? Eu tenho que tentar perceber se aquela textura é demasiado exigente. Vamos dar um exemplo. Toda a gente fala muito do freio. O que é que o freio e estas dificuldades alimentares se podem traduzir? Estou a falar no grande saco. Em geral, a criança com freio, e estou a pensar num freio alterado mais anteriorizado, por exemplo, pode ter mais dificuldade na mastigação de alimentos mais fibrosos, porque implica mais ciclos mastigatórios. E se eu tenho que mastigar mais e fazer mais ciclos mastigatórios, eu canso mais e depois faço aquelas bochechinhas de hamster, por exemplo. Não é? Diz. Então, olha, Tânia, no seguimento do que tu estás a dizer, há aqui uma pergunta do José Andrade que diz: a exposição frequente e repetida a novos alimentos é uma forma realmente útil de diminuir a ansiedade e aumentar a familiaridade dos alimentos? Onde é que isto está? Desculpa. A exposição frequente é essa? Sim. A exposição frequente e repetida a novos alimentos? Sim. Nós quando fazemos, nós devemos expor e não devemos, por exemplo, imaginem que vocês fazem a exposição do alimento e a criança rejeita, não é? Eu não sei se estamos a falar de uma criança em termos de prevenção naquele período, porque nós temos aqui a neofobia alimentar que vai dos 2 aos 5, como tínhamos falado, se é uma criança que já tem realmente aqui a seletividade já está-se a tornar uma dificuldade. Nem terapia, quando eu apresento um alimento novo, quando nós apresentamos um alimento novo, e o desafio sensorial, o ensaio sensorial é muito elevado, eu tenho que perceber o que é que para já é confortável para a criança e vou graduando até chegar àquilo que é pretendido. Se estou a pensar em desenvolvimento normal, eu devo ir fazendo essa exposição. Fiz, sei lá, estava a dizer há bocadinho, a cenoura, apresentei num dia a cenoura no prato principal, era a mesma cenoura cozida, num dia era aos palitos, mas no outro dia já tinha às rodelas, no outro dia, pensando que a criança tem competências para isso, em termos motores globais Era e isso que eu ia sensoriais. dizer, até porque o que acontece é que já descartaste antes todas as questões orgânicas e tudo mais, por isso não vais contribuir para stress à partida, não é? Foi feita toda a avaliação anterior. E há um aspecto importante, que era aquilo que falávamos, os seletivos, não é os que têm dificuldades alimentares, são aqueles que aceitam no prato e que fazem as refeições em família, enquanto os das dificuldades alimentares isso já não acontece, nem aceitam visualmente, nem estar no mesmo sítio, o cheiro, temos aqui vários aspectos que têm efetivamente que ser descartados, mas não é só por esta informação que as pessoas nos estão a dar, nós temos, eu não sei Isabel, quantas perguntas tem o PDI?
70, nem eu sei. O Montreal tem 14, ou seja, nós temos aqui uma quantidade de testes que nós temos que cruzar e tentar perceber depois com o questionário para afunilarmos mais estas questões. Olha, acrescentam aqui também ainda no que diz respeito aos materiais não adequados, aquelas redes anti-engasgo, penso que seja esse É o nome. verdade, sim, anti-engasgo, anti-ahogo, sim, exatamente. Apesar de, agora vou partilhar outra coisa, é assim, Baby Led Weaning modificado, que é para crianças com desafios alimentares, pode não ser de rede, mas pode ser de silicone. Ou seja, no desenvolvimento normal, nós devemos facilitar o mais natural possível. Quando nós já temos uma criança com dificuldades oromotoras, dificuldades motoras, uma trissomia 21, uma paralisia, desculpem, cerebral, uma criança com atraso motor, seja o que for, eu posso conceber aqui a utilização disso. Por exemplo, exatamente, a colher doseadora, estava a pensar por causa da sucção, há quem faça essa transição para evitar a confusão de bicos e de fluxos. Eu proponho outras coisas à mãe, por exemplo, a Bune, que é aquele borracha, agora não me recordo, com a palhinha, depende da idade da criança, eu vou avaliar, porque às vezes as mães dizem, 3, 4 meses, a questão que se toca aqui é que muitas das vezes nós não expomos os miúdos aos timings das experiências. Um bebê, no geral, com a introdução alimentar, devia começar a introduzir um copo. Não deveria manter, por exemplo, um biberon, se fosse um caso, por exemplo. Não é? É importante, efetivamente, facilitarmos a vida às nossas crianças e às nossas carteiras, basicamente. Claro que sim. Já foste respondendo, mas só para não deixar passar, obviamente, há um participante que pergunta a uma criança que até aos 2 anos comia de tudo e agora deixou de comer e não aceita comidas misturadas. É normal? O que fazer? Até aos 2 anos comia tudo e de repente, e em todos os contextos, porque depois está a entrar nessa fase que eu estava há bocadinho a falar, de querer mandar, se isso, por exemplo, acontece em termos de é um miúdo que está naquela fase mesmo de mandar e de provocar e de testar. E uma coisa é deixar de comer e recusar, outra coisa é, conforme se sente os alimentos, puxa vómito, por exemplo. Temos de tentar perceber aqui efetivamente o que é essa recusa alimentar. Se essa recusa alimentar se coincide com estes 2, 5 anos, as crianças podem se tornar efetivamente mais seletivas e tentar perceber se isso é só na alimentação ou se também é noutro parâmetro da vida delas, o controle. Estou a falar em relação ao controle. E descartar sempre episódios em que tenha acontecido uma experiência menos positiva, tentar descartar aqui alguns aspectos que serão muito mais esta gestão de comportamento em relação à alimentação, controle, se é, se não é, e o que é que podemos orientar. Se só faz nesse ambiente, se faz nos outros. Olha, não é por nada, mas nós temos Vamos terminar. Temos uma pergunta e depois é só elogios. Só avisar as pessoas que se isto cair, porque a plataforma está programada para às 23h30 ir abaixo. Pronto. Então vamos só à pergunta da Sandrina, que agradeceu a partilha e pergunta: em casos de inflexibilidade cognitiva, por exemplo, em casos de perturbação do espectro do autismo, quais os profissionais que fazem a intervenção? O terapeuta da fala e ou o psicólogo? E por que não o TO? Olha, é assim, primeiro, depende da abordagem que tu vejas com a qual te identifiques. Primeiro, e tem sido uma coisa que nós temos falado muito enquanto equipa, nós não temos uma sala de integração sensorial como gostaríamos de ter, e temos que perceber o que é que estes meninos precisam. Se há miúdos, por exemplo, precisam de sistemas aumentativos, um horário para diminuir, para antecipar, para diminuir a sua ansiedade, possivelmente o terapeuta da fala vai ter que estar lá. Se é uma criança que precisa toda da parte de integração sensorial, para se autorregular, para potenciar todos os sistemas sensoriais, para a disponibilidade para a alimentação. Nós, enquanto equipa, e não foi comigo, foi com as colegas que aconteceu, termos um menino autista que estava a fazer ABA e não nos identificarmos com ABA. Nós, na especialização, temos uma psicóloga que nos dá a ABA e funciona muito na base da recompensa, porque foi aquilo que eu disse há bocadinho.
quais são os principais problemas que aquela criança autista, tu falaste da flexibilidade cognitiva, será que é só isso, não é? Se calhar precisamos de um trabalho em conjunto, se calhar temos que trabalhar para além da criança a família, os contextos em si, temos a certeza que é só inflexibilidade cognitiva? Eu essas coisas cada vez mais acho que é importante perceber. E depois é assim, ok, então e quem é que faz a cadeia alimentar? Quem é que faz este trabalho? Que tipo de autismo é que estamos a falar? Estamos a falar de um autismo mais funcional, menos funcional? Sim, há aqui vários aspectos. Eu estou a pensar, por exemplo, no miúdo com que trabalhei, está agora com 7 anos, foi dos primeiros casos de autismo que eu tive, daqueles que nós aprendemos imenso, que faz-nos fazer muita pesquisa, a pensar onde é que a gente está a ir a demorar tanto tempo, mas que nos desbrava caminho para os próximos, e era um miúdo efetivamente de baixo desempenho a nível cognitivo, só para ter assim uma ideia, era um miúdo que nem identificava quase objetos, mas no entanto a relação que se criou ali, porque isso é um aspecto importante, nem todos temos perfil para trabalhar em perturbações de linguagem, perturbações de comunicação, em um SINS, em um CIPRES, e isto não é exceção. E se nós não acreditarmos que estamos a fazer, naquilo que estamos a fazer, e se nós achamos que conseguimos salvar o mundo, no sentido de aquela família tem que fazer aquilo que eu estou a mandar, e não compreender cada vez mais que a família tem um espaço dela, não adianta estarmos nesta área. Nós também temos que ser flexíveis, muito flexíveis, muito criativos. Percebermos percebermos os nossos limites e os daquela família também é fundamental. Por isso, em relação a essa tua questão, flexibilidade, até que ponto? O que é que nós podemos aqui fazer com esta criança? E uma avaliação e uma intervenção até hora não vai melhorar esse aspecto. Tens vários agradecimentos. Olá, Graça! Certo, isso. É a nossa higienista oral. Isso, tens da Graça, da Joana Silva, da Cátia Oliveira, da Ana Teresa Esteves, da Maria João, da Cláudia Batalha. Como até A Joana Silva é a Bernardo. Ai, meu Deus. Não sei. A Batalha é a nossa colega da Barriguinhas. É. Acho eu. É? Não? Se calhar não. Ai, Jesus, se calhar estou para aqui a dizer coisas que não devo, mas já. Olá, Só Cátia. para lembrar que o tempo está a acabar. Por isso não sei. Agradecer, em nome do Instituto EPAP, a participação de todos. Relembrar que o certificado, após 8 dias do evento, estará disponível. Quem não assistiu ao webinar pela sala virtual tem que assistir na página do webinar na plataforma Moodle e fazer o download dos artigos disponibilizados pela Tânia a partir da manhã e ainda responder ao inquérito disponível no separador de avaliação da satisfação do webinar. Os materiais serão disponíveis durante 8 dias, o vídeo durante 30 dias. Foi um momento de partida maravilhoso. Obrigada, Tânia. Desculpem o início, mas tive problemas técnicos. Olhem, só fazer aqui uma perspectiva. Informem-se, as mamães que fazem preparação para o parto, os profissionais de saúde, de educação, que têm um papel fundamental de aconselhar, que muitas vezes, desde o início, acompanham famílias muito fragilizadas. Ouçam, porque eu acho que é uma coisa que eu tenho estado a desenvolver, a capacidade de ouvir e tentar perceber melhor o outro lado e perceber que nem sempre a resposta que nós temos é aquilo que os outros querem ouvir e vice-versa. Procurem profissionais como a Marília estava a dizer, a osteopatia está muito em voga com estas questões logo no início da sucção, mas nem tudo se resolve com a osteopatia, que é um aspecto importante. Eu valorizo muito o trabalho dos fisioterapeutas, dos osteopatas. As mamães precisam ter muito apoio, sem dúvida alguma. Se notam que há alguma coisa que não está bem com os vossos bebês, procurem ajuda. Se acharem que não é essa ajuda, a primeira ajuda, que não foi essa, não é isso que vocês precisam ver, têm direito a uma segunda e uma terceira opinião, efetivamente. Pensem no quanto vocês podem acompanhar os vossos bebês neste processo da alimentação. Pensem o quanto vocês próprios podem, enquanto família, redescobrir. Nós temos famílias que nos dizem que também aprenderam a expandir o seu repertório alimentar nas terapias. Nós, enquanto terapeutas, fazemos isso umas às outras, porque comer é muito social, é assim um mundo maravilhoso e há dificuldades efetivas. Capacitem as famílias, sintam que têm as famílias do vosso lado, não do outro lado.
tragam as mães para as mesas, os pais, não é só as mães, é os pais também. Os miúdos, há um aspecto importante. Nós conseguimos sucesso não pela quantidade de volume que a criança comeu connosco na terapia, mas sim a partir do momento em que nós saímos da mesa delicadamente e aquela mãe, aquele pai, conseguiram estabelecer um clima de segurança e confiança e aquela criança come em qualquer lugar com as pessoas que vão acompanhá-la para o resto da vida, que não somos nós. Estamos a fazer um péssimo trabalho quando tornamos crianças dependentes das nossas terapias e criamos ansiedades aos pais. É lá, se calhar não deveria isto. Pronto, vamos ver do jantar. Não, vamos ver da ceia. Exatamente. Um beijinho a todos, muito obrigada por estarem aqui. Boa noite a todos, Qualquer coisa obrigada. disponham. Obrigada. Obrigada.